Fala, corretor de imóveis, meu amigo. Tudo bem? Hoje estamos com 2 convidados top aqui, hein, Lucão? Opa! Como que a galera vai sair no final aqui? Milionário. Vai sair todo mundo milionário. Só dica de milhões. Mas antes de mais nada, você não pode esquecer da maior dica que a gente pode te dar. Qual que é, Lucão? Cara, tem que se inscrever, porque você já sabe. O que acontece com quem não se inscreve? Se não se inscrever, cai tudo as propostas. Você acredita? Cai tudo. Sabe aquele trabalho do mês passado inteiro, das 4 vendas, 5 vendas? Cai todas. Já era. Mas se inscrever... O que ganha hoje, né? O proprietário paga 6% e dá 10 mil de prêmio em cada venda ainda. É automático. E ainda indica pra mais 4 pessoas. Mas tem que se inscrever e tem que compartilhar, hein? Senão as propostas caem tudo. Aí já era. Mas vamos lá, Lucão. Apresenta pra gente quem tá aqui hoje. Hoje a gente tá com o nosso corretor, que já foi 4 em 1 várias vezes, né? Já fez bastante vendas aí. O Adam Silva. E a nossa corretora 4 em 1 do mês passado. Que foi legal. A Aline Machado. E esse mês tá quase de novo, né? Quase de novo. Mas já? Tá na metade do mês ainda? Não brinca em serviço, graças a Deus. Que legal, que legal. Fala um pouquinho mais aí da história de vocês. Primeiramente a Aline, né? Primeiramente as damas, né, May? Certeza. Com certeza. Então vamos que vamos. Nossa, já troquei de lugar pra ficar aqui no segundo, pra ser depois. Não. Bom, eu entrei na corretagem na pandemia, porque eu tinha buffet infantil e na pandemia a gente teve que parar, né? Não tinha nenhum tipo de atendimento. E aí eu me vi com um tempo muito ocioso, porque assim, festa era todo dia, 20 festas por mês, 25 festas por mês, então assim, na pandemia parou tudo. E o que eu sabia fazer? Vender festa. E aí surgiu a oportunidade com a minha sócia lá, com a Denise, da Oba Crédito. Ah, vocês eram sócias? Isso, ela me apresentou o Lucas, e legal. Aí eu comecei no ramo imobiliário junto com o Lucas. Era lá no Vanel de Esquina, lá? No Vanel de Esquina. Ah, eu cheguei lá uma vez pra alugar aquele ponto. Legal. Eu vi com ela, legal. Aí eu entrei lá no ramo imobiliário e me encontrei, entendeu? Porque assim, eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Eu continuo realizando sonhos. Só mudei ao foco, entendeu? Antes eu fazia as festas, realizava o sonho das crianças, hoje eu realizo o sonho dos pais. Que legal. Show de bola. Que legal. Na pandemia... Pandemia foi quando? 2020? 2020. Março de 2020. Que legal. Então tem 3 anos aí. 3 anos. Já tá fazendo 4 em 1 já. 4 em 1, velho. Já fez mês passado, vai fazer esse mês aí de novo. Olha que legal. Parabéns. No caminho. E você, Grandiola? Pra mim também, né? Comecei no mercado imobiliário, também na pandemia. Né? O meu foi pós-pandemia, na realidade. No meio, vamos dizer. Foi em 2021, aonde a pandemia foi o divisor de águas pra essa mudança, né? Eu era Uber, cara. Era Uber? Era Uber. Então a pandemia acabou com o trabalho ali, né? Era muito poucas corridas, e daí já conheci o Lucas já há algum tempo, né? Conheço o Lucas há uns 10 anos. E ele já tinha me chamado há uns 5 anos atrás pra virar corretor, só que eu trabalhava CLT e tinha aquela cabeça fechada, né? Não vou. E daí na pandemia procurei a esposa dele, a Ayla, pelo Facebook. Ela falou, deixa eu ver aqui. Marcou uma entrevista. No outro dia eu já comecei o treinamento, 30 dias de treinamento, e estamos aí. Também não me vejo já em outra profissão. Apaixonado pelo mercado imobiliário. Legal. Show de bola, velho. Que legal. O legal do mercado imobiliário é que ele abraça todo mundo que quer, né? É todo mundo que quer. Não tem acepção de sexo, de idade, né? Não. De escolaridade, cara. É só querer vender. Eu não tenho hora pra começar, né? Não é uma profissão que você precise começar lá atrás. Verdade. Você pode começar com 20, com 30, com 70 anos e se você focar ali, você sempre vai se dar bem. Verdade. Porque tem um retorno bem legal. É um mercado que vai evoluindo todo dia, né? Então, não adianta você começou há 10 anos atrás, você vai ter que se atualizar todo dia, não adianta. Cada dia uma experiência diferente, um aprendizado diferente, não adianta. O mercado, ele anda muito rápido, né? Que legal. Que legal mesmo. E aí, Adam, conta um pouquinho mais sobre a sua primeira venda. Cara, tem um dado importante do Adam. Ele é filho da mãe. Primeiro mês dele já fez 4, né? Primeiro mês, 4 vendas. Não é possível, isso aí não existe, não. 4 vendas. Não acreditem nisso aí, não, galera. Não acreditem. Sério, mano. Primeiro mês. Sério, cara? No primeiro mês o cara entrou fazendo 4. Primeiro mês, 4 vendas. Com 2 trabalhos ainda. Ah, eu vou filmar isso aqui, calma aí. Não, verdade. E ele era Uber ainda. Eu era Uber ainda. Eu era Uber ainda. Conta pra gente, no primeiro mês de corretagem, 4 vendas. Primeiro mês, 4 vendas, né? Trabalhava de Uber ainda, então na realidade eu acordava às 3h30, 3h40 da manhã, saía rodar no aplicativo até às 8. Às 8 eu ia pra imobiliária, ficava na imobiliária até às 6 da tarde, voltava pra casa, tomava um banho, comia alguma coisa, rodava no Uber até meia-noite.
Era 3 horas por dia ali, né, de adaptação dessa transformação. E daí, o primeiro mês foi assim, cara, foi um negócio que não dá mesmo por acreditar, como você falou, mas foi uma venda por semana. Eu visitava no sábado, na terça-feira tava assinando o contrato. Visitava no sábado, na terça assinando o contrato. Primeiro mês meu, vendi R$900 mil, 4 vendas ali. E a primeira venda, como o Lucão perguntou, foi uma casinha no São Bento. Visitei com uma cliente, não esqueço, porque é São Paulina, né? Tatiane. E fomos visitar lá no São Bento e novata, ela pegou e falou pra mim assim, vamos ver se nós vamos escolher a casa. E daí liguei pro Lucas correndo, né? O Lucas não era meu gestor, mas um amigo e um companheiro de trabalho excepcional. Aí eu peguei e liguei pra ele e falei, cara, tô numa situação assim. Ele falou, cara, não faz nada, espera. Aí eu esperei, a cliente me ligou. Aí, a hora que ela ligou, a gente vai ficar com a casa. Aí liguei pra proprietária. A proprietária, tem proposta? Falei, ainda não. Dei aquela segurada, mas a primeira venda foi marcada, né? Ficou marcada pra gente, não foi um ticket alto, porém, assim, foi o primeiro passo, assim, pra mim falar, meu... E o mais interessante da primeira venda que você perguntou é vamos dizer assim, a reação da pessoa. Eu acho que eu falei, eu acho que eu vim pra profissão certa ali. Você vê o brilho no olhar da pessoa, o choro de alegria, a hora que você vai entregar a chave, a pessoa entrando dentro da casa, assim, sabe? É uma coisa assim que você faz parte do resto da vida da pessoa, você vai fazer parte. E ali eu me apaixonei pelo mercado imobiliário. Mais o primeiro mês, 4 vendas. Quantos anos você tinha? Eu tinha já 33 anos. 33. Uber? 3 anos e meio de Uber. Tava um pouco frustrado, assim, com a profissão já? Cara, se você me perguntasse antes da pandemia, falasse pra mim assim, o que você tem vontade de sair do Uber pra voltar a ser CLT? Eu ia falar que não, né? O aplicativo em 2019 ali... Quando ele chegou, ele era muito bom, né? Você tinha uma renda aí, vamos supor, eu trabalhava com carro alugado na época, então eu tirava toda a despesa do carro, combustível, alimentação, e ganhava aí uns R$6 mil por mês. Um pai de família que era CLT, que trabalhava como operador de máquina CNC, pra ganhar 3 contos por mês, R$3 mil por mês ali. De repente eu folgava domingo sim, domingo não, e toda quarta-feira era minha folga, porque era o dia mais fraco de corrida no aplicativo. Então eu falava, não, eu não tenho interesse de voltar pro CLT pra nada. Quando veio a pandemia, cara, realmente, assim, você andava em Sorocaba, eu vim do Paraná pra Sorocaba depois de 4 anos, e você chegava em Sorocaba, você andava no centro da cidade, eu brincava nos grupos de WhatsApp, ele falava, tá parecendo aqueles filmes de faroeste, só tá faltando passar aquela bolinha de mato voando, entendeu? Não tinha nada. Você olhava pro carro do lado, você sabia que era motorista de aplicativo. Tava lá o celularzão no painel, não tinha motorista na rua. O álcool, combustível baixou pra 1,50, 1,40 em alguns postos, entendeu? Só que o que acontece? Família. A minha esposa na época tava parada. Falei, preciso dar um jeito, preciso resolver a situação. E pagava aluguel. Então aluguel, tudo ali, falei, vou ter que fazer alguma coisa. E daí foi na onde do nada apareceu um vídeo lá da Ayla, uma postagem da Ayla pra mim lá. Falei, peraí, vamos ver esse negócio aqui, como que funciona. E tinha arrumado um trabalho. O mais interessante, eu tava numa empresa, sofri um acidente de trabalho dentro da empresa, uma paleteira passou em cima do meu pé, quebrou 3 dedos do meu pé. Então eu entrei no mercado imobiliário bancando, porque o pé tava com gesso, entendeu? Então foi assim, foi uma transformação assim, era pra acontecer, eu acredito, né? Eu também. Acredito que era pra acontecer. Eu acredito muito em Deus e acredito que era o caminho que Deus já tava traçando pra mim ali. Eu também acredito. E tá vendo, mancando ainda fez 4 vendas. Caraca. Tá vendo como é força de vontade? É verdade. Que legal, cara. Você viu? História de superação. Muito bom. E a sua primeira venda, como foi? A minha primeira venda foi também pra Zona Norte. Foi uma cliente que entrou que queria Vanelville, porque queria Vanelville de tudo quanto é jeito, e acabou fechando um Bosque Ipanema. Por conta de qualidade... Ipanema é lá no final da Avenida Ipanema, né? Na Avenida Ipanema. Segundo mês de corretagem, o primeiro mês eu não vendi nada, já fiquei naquela assim, e agora? Será que eu continuo? Será que eu não continuo? Mas no segundo mês, aí eu já fiz essa venda. E assim, o que eu percebi no primeiro mês, não dá certo, será que eu continuo? Será que eu não continuo? No segundo mês eu entendi que eu precisava entender o cliente, porque não adiantava eu sair mostrando casa. Sim. Entendeu? Eu precisava primeiro entender o cliente. E eu mudei totalmente a minha forma de atuar ali com o cliente. Hoje eu não saio com o cliente. Eu recebi o lead e eu saio correndo com o cliente. Eu falo que eu trabalho contra a maré, de todos os outros corretores.
porque eu não vou para visita. Primeiro eu entendo o cliente por mensagem ou por telefone, diferente do que os outros corretores fazem. Os outros corretores fazem, não, vamos visitar. Eu não, eu só saio com o cliente depois que eu entendi ele. Entendeu? Porque assim, eu não perco o seu tempo, eu não perco o meu tempo, e eu não vou levar um cliente para ele ver uma coisa que não é o que ele quer. Entendeu? Então assim, hoje eu ganho muito mais tempo perdendo tempo lá no começo. Entendeu? O mais engraçado, assim, mais interessante das vendas dela é que ela mostra um imóvel ou dois, assim, no máximo 3 estourando, entendeu? É tipo assim, ela mostra um imóvel e o cliente fecha. Não fechou. Ela não vai mostrar mais 2 no mesmo dia. Ela reagenda, vai outro dia, mostra aquele segundo, já era, morreu. 2, assim, é muito assertivo o jeito porque que você entende trabalha. antes do que o cliente... Eu entendo antes dele de sair. Porque eu não vou fazer você perder seu tempo. O que acontece? Eu aprendi que se eu te levar em 2, 3, 5 imóveis errados, você vai trocar de corretor. É verdade. Entendeu? Então, o que acontece? Se eu te levar... eu preciso agendar a visita, eu preciso ter volume de visita. Não, eu preciso levar o cliente na casa certa. Entendeu? E não adianta eu te levar, eu vou levar você para bater um papo com você. Ela, não, eu consigo ter esse contato com o cliente, conversar e saber tudo, tanto por ligação quanto por mensagem, porque hoje a grande maioria prefere, né, o WhatsApp, porque a pessoa te responde na hora que ela pode, entendeu? Então, assim, eu mudei o meu foco. É o que eu falo, eu nado contra a maré ali, mas tem dado muito certo. Que legal. Tá, fiquei curioso. Quero fazer uma simulação. Quero fazer uma simulação. Eu sou um lead. Eu caí lá, o lead cai direto pra ela? Cai pra você mandar pra ela? Ela faz venda no lead dela? Cai na SDR e depois vai pra ela. Tá, eu sou um lead lá. Eu caí lá pedindo mais informações dessa casa do São Bento aqui, de 3 dormitórios. Como é que procede? Como é que acontece? Vai lá pra SDR primeiro? Isso. A SDR faz o quê? Ela me responde? Não, ela já te responde de bate pronto. Já faz assim, uma pré-análise ali do que você tá buscando, entendeu? E já passa pro corretor, entendeu? Tá, aí caiu pra você lá. Ó, esse lead aqui que é essa casa do São Bento de 3 dormitórios. Casa do Buzo lá, por exemplo. Todo mundo conhece. A primeira coisa que eu faço é entender, saber se você consegue comprar casa de 3 dormitórios. Então, porque às vezes você quer a casa de 3 dormitórios, mas a sua renda não permite, você não tem a entrada, o construtor não parcela essa entrada, entendeu? Então, assim, eu tenho que entender tudo o que você pode e eu te levo no que você pode. Tá, e como você faz isso? Me mostra na prática. Faz uma simulação de atendimento comigo. Tô curioso, realmente tô curioso. Vamos lá. Na verdade, eu sou o William. Você é o William? Eu sou o William. William, o que você tá buscando hoje, William? Eu gostaria dessa casa do vídeo aqui de 3 dormitórios no São Bento com closet. Achei muito bonita. Essa casa de 330 mil? Isso. Tá. E como que vai ser a sua composição hoje de renda para essa aquisição desse seu imóvel? Você tem esse valor à vista? Vai ser financiamento bancário? Como que vai ser isso hoje? Eu acho que eu vou ter que financiar, né? Vai ter que financiar. E você já fez alguma simulação? Você já tem alguma aprovação? Não, nunca fiz, não. Nunca fez? Não. Você nunca viu nada sobre imóveis hoje? Tô começando a pesquisar agora. Começou a pesquisar agora? Tá. Você tem conta em algum banco de preferência? Você vai fazer pela Caixa mesmo, por conta de taxa de juros pela Caixa? Legal. Você sabe que a Caixa financia só 80% desse imóvel, né? Então, você precisaria ter o valor dos 20% de entrada. Você tem esse valor de entrada hoje? Eu tenho 10 mil. 10 mil. Numa casa de 330 mil, você vai gastar mais que 10 mil só de documentação. Verdade. Isso. Então, a gente precisaria analisar aí, eu vou precisar que você me mande seus documentos, se você é casado, se você for casado, eu vou precisar da sua esposa também. Para que a gente possa analisar o que vai se encaixar dentro do seu perfil. Pode tá? ser? Pode ser. Aí você me manda seus documentos pessoais e os seus 2 últimos olerites, seu e da sua esposa, e a gente vai fazer uma análise do que você consegue comprar hoje. Aí eu fui lá e te mandei. 5 mil de renda os dois. Aí a gente vai fazer a análise, não vai bater, porque com 5 mil a gente não consegue comprar a casa de 300 mil. Vou te apresentar as casas de 220, de 230. Não é o que você quer. Não é? Você vai chegar lá e vai falar assim, Aline, não é isso que eu quero. Tá, aí eu vou te fazer uma pergunta. Se você não comprar a sua casa hoje, em 5 anos você vai conseguir guardar os 50 mil da sua entrada? Não. Então não é mulher você comprar a sua casa hoje de 220 mil e pagar ela durante 5 anos e ainda, de repente, conseguir uma amortização e usar esse seu imóvel daqui 5 anos numa entrada numa casa de 330? É muito melhor.
É a melhor opção que existe. Não é a melhor opção que você tem hoje? É a melhor. Se você não comprar hoje e deixar para 5 anos, você não vai ter o dinheiro, William. Nem essa de 220 eu vou conseguir comprar. Não vai conseguir, porque essa de 300 já não vai mais ser 300 daqui 5 anos. E a sua casa que você comprou de 220 vai ter valorizado daqui 5 anos. Então, você não vai ter só os seus 50 mil. Você vai ter um potencial muito maior de compra. Entendeu? Então, assim, o que o pessoal faz hoje é vou apresentar, vou procurar. Não existe. E se eu apresentar 10 casas de 300 mil para você, você vai gostar das 10 casas. Mas não é o que você pode comprar. Então, por que eu vou perder o meu tempo e o seu tempo visitando um monte de coisa que você não pode comprar? Muito bom. Então. Eu... você fazia isso também, né? É, isso que eu ia falar agora. Eu pego exatamente esse caminho. Eu até dei um treinamento semana passada, que eu falei isso lá na outra imobiliária. Eu vejo a venda, o lead, pelo menos no nosso nicho, né? Às vezes quem tá assistindo trabalha com outro nicho ou outro tipo de estrutura, pode ser que seja diferente. Mas eu acredito que a nossa estrutura é parecida. O lead vem sempre querendo mais informações. Sim. Porque a gente costuma gerar anúncios com não todas as informações para ter quantidade de volume lead. de mensagem. Uhum. Então é normal o cara vir com uma mensagem padrão, né? E ali você vai ter que desenrolar o cara. Eu enxergo que sempre existe 2 caminhos, que é o caminho do imóvel e o caminho do perfil do cliente. Pelo menos é o jeito que eu enxergo. E eu gosto sempre de pegar esse caminho, de entender o perfil do cliente, porque se eu vou pro caminho do imóvel, eu quero uma casa de 3 dormitórios, eu vou e te mando. Aí você vai falar pra mim, puta, mas essa daí não tem quintal. Aí eu vou lá... E acho uma outra que tem vou quintal. achar uma que tem quintal. Daí eu te mando, ele, nossa, mas vermelha a parede. E vai, acho outra, gostei. Beleza. Demorei, mas consegui uma que você gostou. Vamos lá conhecer? Vamos. Eu vou lá, te mostro, você entra, cara, entra aqueles 4 filhos que você tem. Aí pega meu quarto, porque vocês não têm quarto, vocês moram no fundo da sogra, entendeu? Aí a criança entra, esse aqui vai ser meu quarto daquela magia, que todo mundo já passou por isso. A hora que você vai entender o perfil do cara, irmão. E aí você não consegue reverter para uma casa de 200. Você perdeu o cara. Perdeu. Porque daí ele já viu aquela casa de 300 e ele quer aquela casa, porque tem os 3 dormitórios. Ele não pode pegar de 200 e construir um terceiro dormitório. Você criou na cabeça dele que ele pode. E quanto mais opções você mostrar ali, você mostrou 5 casas. Ele vai gostar da sala de uma, do quarto da outra, da cozinha da outra, e você não vai ter um sexto imóvel que tenha todas elas juntas. Então, quanto mais você apresenta, maior é o leque de chance de você não conseguir fechar a venda. Verdade. Então, eu sempre faço isso daí, cara. Eu acho que deu certinho aí. Acredito que é a receita do bolo. Eu acho que pode ser a maior dica que a gente vai dar hoje nesse podcast. É o que deu certo pro meu sucesso. Eu sempre fui pra esse lado, cara. O cara vem pra mim, essa casa aqui no somente show, vou te ajudar e tal, mas esquece, não vou ficar falando da casa não, irmão. Eu quero entender seu perfil. Na realidade, quanto maior o entendimento do cliente, maior assertividade você vai ter. Muito maior, cara. Essa é a realidade. E você não vai frustrar o cara, entendeu? Exato. Pode ser que você coloque o cara ali e pelo menos é o que eu falo com meus corretores, às vezes não chega nem a avançar na visita, fala, pô, cara, mas daí eu não consegui nem chegar na visita e tal. Cara, às vezes tá sendo um choque de realidade pra aquele cara. Sim. Às vezes você tá sendo o primeiro que tá falando pra ele que ele não pode. Ele não tem ainda essa maturidade, então ele vai continuar rodando o mercado achando que alguém vai ter a fórmula mágica de vender pra ele aquela casa, que é normal. Mas uma hora ele vai cair na realidade. Pode ser que nesse momento ele já esteja na mão de outro corretor. Mas uma coisa é fato. Ninguém vai vender esse produto que ele quer pra ele porque ele não consegue comprar. Mas na realidade, às vezes falta um pouco de posicionamento dos corretores que estão no mercado. Eu falo porque... Até foi uma venda minha do mês passado. O lead entrou, né? E ele, a SDR marcou a visita direto com ele. Porém, daí eu consegui falar com ele por telefone, né? Pra mim tentar entender um pouco. Mesmo na visita de bora ali, eu tentei entender. Sim. E conversando com ele, ele trabalhava próximo à minha casa. E esse dia eu tava fazendo atendimento em home office ali. E daí eu marquei com ele numa padaria. E eu ganhei 40 minutos com ele. Eu não perdi, eu ganhei 40 minutos na padaria e um café. Sentei com ele, conversando com ele, mesma coisa. Eu quero uma casa de 3 dormitórios, tem que ter quintal e de preferência que tenha um escritório. Falei, isso quer 3 dormitórios e um escritório? Ele falou, 4. Falei, entendi. Aí com o caderno na mão, né? Eu peguei caderno, caneta, fui anotando tudo que ele queria. Né? E daí entra naquele treinamento que às vezes a gente acha um treinamento bobo, né? Do consciente, inconsciente, do que é desejo, o que é necessidade. Sim. Né? E aí, conversando com ele, aí realmente na mesa, na padaria, eu já dei esse choque nele. Falei, cara, sua renda não compra um imóvel desse. Por que você quer o escritório? Porque eu tenho umas caixas de som, gosto de brincar de DJ ali e tal. Falei, cara, infelizmente hoje, pra você conseguir isso, não dá. O que eu posso te oferecer é isso. E na hora mesmo, na mesa ali, mostrei um vídeo pra ele de uma casa de 2 dormitórios,
né? Uma casa geminada. E ele falou assim, rapaz, é isso só mesmo que eu consigo comprar? Eu falei, só. Eu falei, você paga aluguel? Ele falou, paga. Eu falei, há quanto tempo? Há 6 anos. Eu falei, então, são 6 anos que você poderia ter comprado sua casa lá atrás. Você quer ficar mais 6 pagando aluguel? É isso aí? Aí ele parou e falou assim, não, a gente consegue visitar quando? Ele falou pra mim, eu falei, cara, tem horário disponível, era numa quinta-feira, eu falei, no sábado, na parte da manhã. Ele falou, rapaz, sábado de manhã eu vou fazer hora extra. Eu falei assim, deixa eu dar uma olhada aqui. Não tinha marcado visita pra sábado à tarde, eu tava fazendo os agendamentos do fim de semana. Separei pra ele o horário da tarde, a gente visitou 3 imóveis. Ele queria a casa na Vila Hortência. Ele comprou uma casa no Vista Bárbara, de 2 dormitórios, sendo uma suíte, né? Consegui a documentação para ele completa, ITBI, registro, taxa à vista da Caixa, tudo, né? E depois, ainda no dia que eu entreguei a chave para ele, ele falou assim para mim, falou, cara, eu jamais imaginei que eu ia comprar um imóvel de 2 dormitórios. Ele falou assim, só que você me mostrou, essas foram as palavras dele, você me mostrou que para mim crescer no futuro com a minha família, hoje eu precisava dar esse passo para um imóvel de 2 dormitórios. Glória a Deus. Né? E foi o que eu falei. E o que eu falei para ele, um imóvel de 210 mil, avaliado em 235, né? E é o que eu falei para ele, eu falei, cara, daqui 3, 4 anos, que a ideia dele ia amortizando a cada 2 anos com o FGTS, falei para ele, cara, você tem um imóvel aí sim de quase 300 mil na sua mão. Porque a gente tá com o produto mais caro da prateleira, a gente tá com o produto que mais valoriza todo ano. Então não adianta, a gente tem que conseguir entender esse lado do cliente. Mas o problema é, o corretor tem medo de se posicionar diante do cliente. Gostei, verdade. Né? E a gente tem que entender, né? Uma coisa que o Lucas falou pra gente, ele ainda citou essa frase ontem. A gente não perde aquilo que a gente não tem. Se você não fez a venda ainda, você não tem a venda feita, entendeu? Não perdeu nada. Você não perdeu nada. Então você vai se posicionar diante do mercado e vai ser mais assertivo. Tem que se posicionar. Tem que se posicionar, isso é um fato. Porque senão você fica rodando que nem uma barata por tudo aí e acaba não fechando. O corretor fica com medo de pedir um documento, disso, daquilo, né? De formalizar alguma coisa. Fica com medo. Aí, o cara não bota fé em você, você não se posiciona, faz o que ele der. O cliente faz o que quer, né? Faz o que quer. Se você levantar a questão de métrica, a gente trabalha muito com métrica, né? E a métrica é igual eu e o Lucas sempre conversam, eu visito muito pouco. Não sou aquele corretor que faz 12, 15 visitas no mês. Só que 85% das minhas vendas são na primeira visita. Eu visito e fecho. Entendeu? Então por quê? Por causa dessa assertividade. Mas por telefone, mas eu não consigo te atender. Vai pro WhatsApp, você tem que ter um jeito de conversar para entender o cliente. Cara, ó, assim, cortando, mas os corretores que mais têm resultado, não sei você lá, mas que eu tenho experiência lá onde eu trabalhava e hoje os que estão comigo, é os caras que gostam de aqui, ó. Telefone, velho. Vai, conversa com o cara à noite. Ontem ele tava lá no treinamento, saiu, já foi conversar com o proprietário. Aí já acertou tudo, aí já acertou com o cara lá. É isso, é telefone, velho. É falar com a pessoa. Aí tem corretor que só quer resolver as coisas aqui no WhatsApp, velho. Tem hora que... E é na hora do cliente, não é na sua hora. Mas eu sou corretor, eu quero fazer meu horário. Viu? Você trabalha pra você, entendeu? Se você não dedicar o seu tempo integral para trabalhar para você, quando que você vai ter retorno? Você não vai ter retorno. Você tem que trabalhar mais para você do que se você estivesse trabalhando para uma outra empresa. Então, se eu preciso atender o cliente 11 horas, ele tá me mandando mensagem 11 horas, eu respondo o cliente 11 horas. Tá certo. Por quê? Porque você não sabe, às vezes é aquele momento que o cliente tem para te responder. Às vezes ele trabalhou o dia inteiro num segundo turno, saiu 10 horas, ele parou e viu. Se você não responder, o outro vai responder. Sempre vai ter alguém que vai responder. Sempre vai ter alguém que vai responder. Então, assim... Você precisa atender o cliente na hora dele. Mas eu sou corretor, eu faço o meu horário, eu quero trabalhar, vou ficar o dia inteiro hoje assistindo. Enquanto você está assistindo, tem outro corretor vendendo. Isso pelo meu domingo, né? Domingo, hora de almoço ali. Esse domingo eu não tive visita, no domingão, e ali com a esposa fazendo aquela macarronada, o celular chegou mensagem, essa cliente de ontem que você falou que eu saí para atender ela mandou mensagem assim, pode falar? Pode ser por aqui mesmo. Eu falei assim, fique à vontade, até mesmo se quiser me ligar. Ela falou, posso te ligar em pleno domingo? Olha a pergunta que ela fez, posso te ligar em pleno domingo? Porque provavelmente, né, ela é de outra cidade. Ela falou, olha, o atendimento que vocês deram, você tava comigo. Ela falou assim, é bem diferenciado. Porque faz 15 dias que eu liguei pra uma imobiliária, tô esperando o corretor que é imobiliária disse que entrar em contato comigo até hoje. 15 dias. Então... Engraçado esse cliente também é o meio que a gente captou ele, né? O meio que a gente captou ele. Chuta por onde? Mercado.
Nada. Internet. Não é uma coisa que quase ninguém faz. Internet? É. LinkedIn? Não. Vai falando. Mais? Vai chutando. Twitter? Não. Nesse novo aplicativo que tem Não, agora? também não. Eu não vou chutar os básicos, né? Não pode ser os básicos. Chuta aí, velho. Instagram, Facebook? Também não. TikTok. TikTok, velho. TikTok. Eu ia chutar TikTok de primeira porque você é estourado no TikTok. Mas TikTok, mano. TikTok. Os Cara, caras não TikTok. faz. Hoje tá todo mundo querendo fazer o quê? Instagram, corretor. Vai pro TikTok, ninguém tá fazendo. O pessoal acha que é dancinha. O E aí, imóvel de Marcel, quanto também? 1.250.000. Então, o Marcel que veio aqui, ele falou que ele sempre gostou de ir pra onde tinha menos pessoas. então. Que a concorrência era menor. Tanto que ele falou que ele foi pro alto padrão de cara, assim, já começou no alto padrão, porque todo mundo falava que era difícil, que não dava certo, não. Ele falou, então tem menos pessoas. Vou Menos tacar lá. concorrência. Isso daí do TikTok é verdade mesmo. Não só o TikTok, né? E YouTube também. YouTube corretor também, que os caras usa, que... Dá trabalho fazer vídeo de 10 minutos, mas dá resultado. As meninas ontem falaram, né? Sim. Do que elas fizeram também no YouTube. E é os lugares que a gente tá mais investindo, porque a cidade inteira tá no Instagram, certo? A gente tá no YouTube e a gente tá no TikTok. Tá no Instagram também, porque a gente tem que ser o mini-channel, né? Mas onde a gente tá botando mais força é na onde o pessoal não tá fazendo. Que legal. Beleza? Que legal. Muito bom. E agora, gestão de pessoas? Agora nessa nova etapa aí, né? Nova jornada aí. Nunca tinha feito gestão de pessoas? Né? Não, na realidade é a primeira vez que vamos dizer assim, que eu fui um gestor foi com 19 anos. 19 anos eu trabalhava numa multinacional, já peguei uma equipe de 46 pessoas pra direcionar ali, vamos colocar. Durante 3 anos fiquei lá como gestor deles. Aí depois mudei de área, né? Mudei pra uma outra empresa, recebi uma proposta de emprego melhor. E no final das contas tava com o Lucas vendendo cosmético. Ele lá das antigas, filho. Quem tava com você nessa época aí? Tava. E daí foi gestor lá também. Fui gestor, só que lá eu era gestor de microempreendedores, vamos colocar assim, né? Aí tinha pessoas que trabalhavam pra gente, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, e daí eu fazia toda essa gestão dos outros estados e também da cidade vizinha aqui, né? Eu abria novos franqueados, vamos assim dizer, né? Novos vendedores pra gente ali, tomava conta dessa área aí. Agora no mercado imobiliário vai ser uma novidade, né? Mas graças a Deus, por enquanto, tem sido uma novidade boa. A equipe tem se mas você esforçado. vendia a franquia, pô, o pessoal. Tem se esforçado, tem o mercado. Tem performado já a equipe. Equipe pequena, nova, mas já tem performado, então. Tá dando Eu resultado. acho que o maior desafio, pelo menos pra mim, como gestor de pessoas no segmento imobiliário, é como despertar desejo do cara estar ali com você, pra mim, assim. Porque eu gosto de estar com as pessoas. Diferente do que a gente citou de outras estruturas que exigem que a pessoa vai lá, eu não exijo nada. Mas eu quero, de alguma forma, despertar interesse de como fazer você estar lá. Porque eu acredito que a pessoa produz mais lá. O ambiente, a imobiliária em si, o ar ali é totalmente negócios, né? Então, se eu escuto uma captação nova, pelo menos a nossa que é aberta, né? Não tem salas fechadas. Chega um construtor lá, daí nós já brincamos, chega um construtor, vamos atacar a venda de terreno, né? Uns 10 em cima do cara. Então, eu acho que tem mais oportunidade de negócio lá dentro. Sim. Pra mim, o que eu sinto, o maior desafio de gestão, eu acho que é isso. Como eu vou despertar desejo de cada pessoa, uma pessoa, né? Aí tem alguns que eu brinco, falo, ó, se você vir todo dia, eu vou te pagar um almoço. Aí tem uns que você tem que brincar, que você tem que trocar, né? O cara tem que ter Tem que ter uma barganha, né? Tem que ter uma barganha, entendeu? Tem outros que você tem que reconhecer, você tem que bater palma pro cara. Mas o desafio que eu sinto é isso. Mas tem corretor, tem corretor que ele vai funcionar melhor se ele não tiver na imobiliária, cara. Tem, porque a gente tem um exemplo, né? Ela. Tem, mas é minoria pra mim. Assim, Eu só Aline, vou na imobiliária no dia de reunião. A Aline, Tem, mas pra mim é minoria. eu tô com um corretor no meu time agora que ele performa praticamente todo mês e assim, ele também é um cara que mal aparece na imobiliária. Só que do nada, assim, ele te manda mensagem e tal. Só que assim, eu já tô indo pelo caminho, eu tive 3 gestores no mercado imobiliário, né? Eu tive o meu primeiro gestor que ele me ensinou a andar sozinho, né? Ele deu 2 passos comigo e depois eu tive que terminar a minha caminhada, né? Aprender a trabalhar realmente, a negociar tudo. Eu tive um outro gestor que
Aí foi diferente, né? E o terceiro gestor o segundo gestor meu foi o Lucas, na realidade, né? Foi o Lucas e aí é o gestor que eu se espelho, eu falo pra ele isso, que é o gestor que anda junto. Eu aprendi uma frase lá em 2019, quando eu fui primeira vez como gestor, que a gerente da empresa uma vez chegou pra mim e falou assim, o Adam, você quer entender o ser humano? Eu falei, claro. Ela falou assim, 2 passos. Eu falei, qual que é o primeiro passo? Ela falou assim, o primeiro passo você quer conhecer realmente a pessoa, você dá poder a ela. Você vai conhecer ela, qual é o perfil verdadeiro dela. Eu falei, e o segundo passo? Ela falou assim, o verdadeiro ser humano que quer liderar, ele jamais vai mandar fazer. Ele vai mostrar como que faz. E daí as pessoas vão se espelhar nele, vão começar a seguir aquilo que ele faz. E isso é o que o Lucas fazia com a gente. Precisa aprender a tirar foto. Ele ia lá, ele ia mostrar como fazia, ele pegava, fazia treinamento em loco. É esse tipo de gestor que eu tô se tornando, aquele que tá do seu lado. Igual você falou assim, eu vou fazer por quê? Porque eu vou trazer o interesse. Sim. Porque pro corretor fica chato, falar assim, o cara tá todo dia na imobiliária, como que eu não vou ir lá? O cara tá indo comigo fazer visita, como que eu não vou? O cara tá agendando visita, como que eu não vou? Então você vai se tornar um espelho pra ele. Sim. Isso pra mim eu acho que é muito importante, né? E o meu terceiro gestor, que daí foi diferente de todos os outros, né? E a experiência não foi muito boa, né? Mas assim, pra mim foi bom. Os 3 tipos de gestores que eu tive, que foi 3 tipos de pessoa, de personalidades diferentes. Então assim, a experiência não foi boa, mas alguma coisa eu aprendi dali, né? O Lucas, eu aprendi alguma coisa. O meu primeiro, eu aprendi alguma coisa. Então eu aprendi o quê? Um caminho pra mim seguir. E hoje eu quero fazer isso daí pra quê? Pra poder... Mas o importante de tudo é o que você falou, o que o Lucas sempre fala, a gente entender a lidar com as pessoas. Temperamento, personalidade. Não é fácil. Não, mas o ser humano não é fácil, cara. Eu acho que a pessoa... É assim, né? Eu acho que se fosse todos iguais, se tornaria uma coisa muito ridícula, pra falar a verdade. Né? Então eu acho que a diferença de pessoa, de personalidade, é igual a diferença de mercado. A gente tá falando muito aqui do jeito que a Aline atua, do jeito que eu atuo, do jeito que o Lucas atuava, que você atua e atuava. Cada um tem o seu jeito, né? Eu brinco muito com o Lucas, eu gosto de assim, eu assisto seus vídeos, assisto os deles. Aí eu falei assim, a gente sabe quem que é o pessoal do William. Eu falei assim, porque o pessoal chega, seu amigo, tem isso de você. O pessoal do Lucas chega assim, eita pessoal. E eu já fiz um negócio diferente. Eu entro nos meus vídeos e falo, fala meus queridos, entendeu? De todos os que fazem vídeo com o Lucas, fala meus queridos, sou eu. Então assim, eu tentei criar minha personalidade, mas assim, o jeito às vezes de entrar no box do banheiro e falar, cabe um gordinho aqui dentro, vem dele, você vai ter um espelho, que eu falei, igual aos seus corretores, né? Mas, acho que é isso, e é o diferencial de mercado. Se fosse todos iguais... Não pode ser, né? não pode ser. Verdade. Não pode ser, legal. O único ponto que você falou ali de trabalhar distante, eu tenho pra mim que dá certo, porque a personalidade da pessoa, o famoso lobo solitário, ele tem que ser daquele jeito. Mas pra mim é minoria, cara. Eu acho que... Eu nem tanto gosto que o lobo solitário você tem um na equipe, né? Eu nem gosto de falar disso, mais. porque até nas reuniões, quando alguém entra nesse mérito, eu falo, se não é falar desse jeito, todo mundo vai achar que pode trabalhar em casa, entendeu? E não é desse jeito, não é pra qualquer um. Não. Mas o estar ali na imobiliária também é muito importante, embora eu não vá, não posso nem falar que eu sou um espelho de pessoa que vai ali todo dia na imobiliária, porque eu não vou realmente. Mas eu acho que assim, que quem vai, consegue escutar você falando com o seu cliente, escuta o Lucas falando com o cliente dele. Então a gente aprende muito. Se atualiza mais. Entendeu? A gente aprende muito. Então, assim, é muito válido, sim, ir pra imobiliária. Lógico, não consigo ir todo dia, mas eu consigo tirar 2 horinhas por dia pra ir lá. É legal. Por quê? Porque você aprende com o que tá dando certo. Com certeza. Entendeu? Mas eu tenho essa... Eu já vi muitos negócios acontecer lá na nossa estrutura, do cara, por exemplo, que ele quase nunca vai. É o dia que ele tava lá, ele escutou alguém falando de uma captação nova, não sei o que, ele tinha um cliente com aquele produto. Aí a gente brinca e fala, tá vendo? Por isso você tem que vir mais. E outra questão que eu falo também da imobiliária é essa questão que você falou. E, tipo, o cara que falou desse negócio, ele já conhece o imóvel. Entendeu? Então ele passa todos os detalhes pra você, na hora que você vai apresentar pro cliente, já era, velho. Você vai e venda. Mas eu era um cara que eu ia muito pouco na imobiliária, né? Quem me ensinou a ir na imobiliária foi ele.
né? Eu era um cara que no meu primeiro time, assim, o primeiro mês você tá naquela novidade, então, nossa, todo dia eu tava lá, fazia Uber. Então, assim, os meus primeiros 6 meses, todos os dias praticamente eu tava na imobiliária. Porque eu fazia o Uber até chegar. Eu fiquei 6 meses ainda como Uber e corretor, né? Então, aí depois que, vamos dizer, começou a cair os honorários ali, eu dei aquele break, pausei o Uber, entendeu? Mas vamos dizer assim, eu também. Só que o que acontece? Os primeiros 6 meses pra mim foram muito importantes, porque é o que você falou agora, questão de ouvir. Então eu sentava e as baias aos lados ali, então assim, eu ouvia, eu falo até hoje. Eu ouvi uma mulher, a Silvana, cara. Cara, ela se transformava. Ela pegava, ela tava assim, corretora. Ela tava séria, assim, de repente ela pegava o telefone, o cliente atendia, ela, oi, tudo bem e tal, não sei o quê. Aí, tipo, ela desligava o telefone, ela voltava a ficar séria de novo. E eu começava a observar o atendimento que cada um dava. Eu começava a observar a maneira que a pessoa se portava ao telefone. E o que você falou das captações, eu fiz uma venda assim. Entendeu? O cara, porque acabou de entrar não sei o quê. Eu falei, entrou o quê? Conversei com o cara, foi 5 minutos, liguei pro cliente. Vamos marcar visita? Eu já tinha feito uma visita com ele, vamos. Levei, é esse imóvel, entendeu? Então, assim, só que hoje eu entendo. Né? Hoje, por exemplo, assim, hoje, mesmo antes de ser gestor, eu já tava indo muito mais frequência na imobiliária, entendeu? Então é o que você disse, vai ter pessoas que vai trabalhar sozinha melhor, ela vai ter um rendimento melhor, só que assim, a imobiliária é importante, cara, é importante porque assim, é o que eu falei, cada um tem a sua personalidade, só que cada dia você tá aprendendo mais, né? A gente às vezes, por exemplo, acha que sabe tudo de financiamento imobiliário. Aí, por exemplo, ontem a gente teve um treinamento de financiamento e você vê o tanto de dúvida que uma pessoa tem, que é a mesma que você tem, e você acha que você sabe tudo. Então. O corretor é a mesma coisa. Eu tenho a arte da negociação. Cara, você não tem a arte da negociação. Eu tenho a arte... Falavam que você nasceu pra ser vendedor. Quando eu virei corretor, falavam, você nasceu pra ser vendedor. Cara... Eu não acredito nisso. Eu acredito que você consegue formar um vendedor. Totalmente treinável, pô. Exato. É totalmente a receita. É como a gente fala, existe a receita do bolo. O Joel J fala isso, existe a maneira. O sucesso é treinável. Existe a maneira que você vai fazer a abordagem, a maneira que você vai fazer o seu livro, a maneira que você vai criar a persona da pessoa, entendeu? Você vai criar ali o gráfico da pessoa, as necessidades, o levantamento de necessidades da pessoa é muito importante, cara. Então, assim, realmente você se torna um vendedor. Você não nasce vendedor, você se torna. Aí, sim, eu acho que o que faz diferença é o quê? Vamos dizer assim, a desenvoltura que a pessoa tem. Não adianta você colocar uma pessoa que é tímida, que não consegue falar em público, não consegue conversar olho no olho, pra aquele... vai ser mais difícil. Eu acho que, na verdade, você tem que ser você. Não adianta você criar um personagem para atender o seu cliente, porque você nunca vai conseguir manter aquele personagem para sempre. Uma hora você vai deslizar. Então, acho que assim, se você for você 100%, você atender o cliente como você atende o seu amigo, como você atende o seu sogro, sua sogra. Conversar com o cliente do mesmo jeito que você conversa com todas as pessoas. Entendeu? Agora tem corretor que a gente sabe que chega lá, é uma outra pessoa. Chega em casa, ele come pão com mortadela. E tá lá vendendo alto padrão, fingindo que ele... Com carro alugado, foi lá com o terno que ele dividiu em 200 vezes, entendeu? Mostrando um personagem que ele não é. Eu tenho pra mim, no sentido da venda, eu acho que em outras áreas também, mas principalmente na venda, que o cara, como você disse, o cara ali, tem uns caras que é desenrolar demais, né? Você fala, pô, esse moleque é muito bom, mano, tem que ser vendedor. Realmente, que é o cara que não é tímido, né? O cara que ele tem uma expertise muito grande nesse sentido, eu acho que isso deixa ele à frente no início. Mas pra mim o melhor mesmo em resultado final, com o tempo, é claro, é o cara que é mais curioso. Pra mim o curioso é o melhor, porque o curioso ele vai atrás de informação, ele vai atrás de novidade, ele tá sempre querendo. Aprender. E às vezes o cara que já é um vendedor desenroladão, o cara só faz aquilo ali. Vou dar um exemplo do meu irmão. Meu irmão é um puta de um vendedor, pra mim, assim, um puta de um vendedor. Só que é um cara que, mano, mal sabe escrever, velho. É um cara que não tem vontade de aprender nada novo. Aí toda vez que eu ia atender com ele, que ele dava umas bolas fora, eu dava umas dicas pra ele, falava, mano, faz isso e tal. O cara não fazia, mano. Mas pra dar risada, não tem um cara melhor. Não tinha um cliente que não queria fazer churrasco com o moleque na hora que acabava o atendimento. Porque o moleque é muito bom em fazer amizade e tal, mas não é só isso.
Você também tem que saber. Cara, que você tem que... A gente que vende com financiamento, você tem que ter uma malícia de entender ali se a renda do cara vai ser o suficiente ou não. Não adianta você ser explicar amigo uma do taxa, cliente. entendeu? Nossa, quantas vezes de atender dele falar valor errado, dele olhar no sistema o valor sem comissão, falar o valor sem comissão, ou dele mostrar, falar, ó, tá vendo aqui, ó, é tanto, daí a comissão é 6%, você paga por fora, porque não tinha interesse em aprender. Sim. Isso eu dei o exemplo dele, mas tem vários outros caras, então eu tenho pra mim que o cara que é curioso, modéstia à parte, o que eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de aprender. Eu acho que isso faz você ser o melhor, assim, no que você vai fazer. Sua curiosidade, sua vontade de aprender. É, porque mesmo tudo que você aprende fica pra você pra sempre. A única Fica. coisa que ninguém tira da gente, independente da empresa que você estiver trabalhando, tudo que você aprendeu e conseguiu entender naquela empresa fica pra você pro resto da sua vida. Fica. O conhecimento é uma coisa que, assim, ninguém tira de você. E eu vejo lá dos meus melhores, é os moleques que eles sempre gostam de estar aprendendo, de estar em treinamento, de estar em imersão. Os caras assistem podcast, os caras estão sempre tentando se renovar de alguma forma. Os caras têm sede disso e é natural deles. Eu vejo que esses, com o tempo, se tornam os melhores, assim. Mas a questão do aprendizado, eu acho que a questão do cara ser divertido igual o seu irmão é característica dele, né? O cara ser desenrolado vai ajudar você na criação do rapport. Sim. Né? E do cara ser curioso é aquela questão. Cara, quando eu vendia produto pra cabelo, eu fiz curso de cabeleireiro. É isso aí. Entendeu? Eu fui e arrebentei de vender pra quem tava fazendo o curso, entendeu? Porque eu vendi um produto e assim, aí entra a questão do entendimento, né? Ah, vai ter um curso amanhã de progressivo. Eu levava a nossa progressiva na escola, a gente usava a progressiva que eu vendia. Vai ter hidratação, vendia aquilo lá, entendeu? Então assim, e quando eu comecei a vender produto pra cabelo, o celular do rapaz que eu comecei com ele tocava a cada 5 minutos. Por quê? Porque eu era operador de torno CLC, operador de centro de usinagem. Aí de repente você vai vender progressiva? Entendeu? Entendeu? Aí eu ligava pra ele, cara, o que é isso? O que é aquilo? Só que daí eu vi que o quê? Eu não podia se tornar dependente dele. Então foi na onde que você falou, a curiosidade. E aonde que eu matei a curiosidade? YouTube e Google, cara. Hoje a gente tem tudo, tá ali, ó. Então, você quer aprender um pouquinho mais de financiamento? Se você colocar no Google, você vai ter. Se colocar no YouTube, você vai ter. Mas aí é o que você falou, é a curiosidade. Tem que ser curioso, cara. Eu lembro quando eu entrei na corretagem, eu vivo citando vários exemplos. Um exemplo, Indalécio, que hoje tem a imobiliária dele aqui em Sorocaba. O moleque voava. No primeiro dia que eu entrei, ele tinha feito, acho que 8 vendas. Assim. No dia que eu entrei no imobiliário, que colocaram eu pra começar, era aqueles dias de apresentação de resultado, né? Que é uma puta de uma tática que eu gosto de fazer isso na minha estrutura também. Você vai começar na sexta-feira tal. Porque o cara já vai ver aquele puta do resultado, a galera ganha dinheiro, né? Resumindo. Mano, eu já olhei o cara assim, ó. Fui lá cumprimentar o cara, dar os parabéns e tal. Falei, mano, já dei o recado pra ele. Falei, mano, acho estranho não, vou colar no C, parceiro. E eu colava no cara. Não acho estranho não, eu tô do seu lado agora. Se ele estiver vendo esse podcast, ele vai falar. Eu cheguei pra ele um dia, nós vendia só lançamento, né? Aquele treinamento que eu fui com vocês lá de explicar INCC e tal, eu já sabia mais ou menos o que a minha gerente já tinha me passado e tal, e ele era o cara que mais vendia. Eu fiz exatamente o que eu fiz com ela. Eu falei, mano, eu sou um cliente. Vai do zero. Pode ser o mais detalhista possível, eu não tenho pressa, atende. Deu uma folha, uma caneta, falei, mas com fluxo, com taxa, com tudo, eu quero ver o que você faz. Eu sempre fui assim. Ele me atendeu, vários outros caras me atendeu, correspondente, então, bicho, eu sugo os correspondentes até hoje, irmão. E você aprendeu um pouquinho com cada um e usa pra você hoje. Por quê? Sempre Porque você curioso, aprende e fica pra você. É o que eu falo pra todo mundo. Perguntar, de saber o porquê disso, daquilo. Eu acho que isso é... Ou seja, resumindo, a curiosidade não matou o gato, deixou ele rico. E venda é treinável, cara. Os caras tímidos aí e tal, venda é treinável. Venda é treinável. 100% você aprende treinável. a ser um vendedor. É verdade. 100% treinável. Não adianta achar que você nasci pra indústria e tal. Não. A mesma coisa eu também. Eu era da informática, irmão. Tipo, nada a ver, velho. A única coisa que vai ter que mudar. Tá a única coisa que vai ter que mudar no cara é o mindset dele, né? É o que vai ter que mudar. Porque o cara que ele é acostumado a ser CLT ganhando 5 mil reais por mês ali, até você fazendo entender que a corretagem dá uma lucratividade maior. Só que o cara vai depender dele mesmo. E aquele detalhe, é o que eu falei. Posso te ligar hoje, pleno domingo? Pode ligar. Você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado. Só que você trabalha pra você, né?
Não adianta querer ter hora. Não tem mais dia pra receber também, né? Antes era sagrado, né? Dia 5, dia 20. O meu sempre foi dia 15, dia 30. Aí, então eu chegava dia 14, meia-noite, você já entrava na conta do banco pra ver se já tinha caído. Era sagrado, né? É verdade. Final de ano, é certeza que eu vou comprar uma roupa pros meus filhos, vou viajar porque eu tenho 13º. É isso. Fevereiro, fico tranquilo que a empresa dá lá 300 pra comprar o material de escola. Aí, ó. Era bem isso mesmo. Os benefícios que eu chamo de malefícios. Porque você acha que trava ali na ali, comodidade de estar lá. Trava ali, eu fazendo ou não fazendo vai cair. E na corretagem não, depende de você fazer todo dia. Mas tem que fazer todo dia. A pandemia, dia. ela intensificou muito a galera começar o negócio próprio, né? Muita gente fez. Muita gente, até mesmo através da internet, né? Sim. Muita gente aprendeu a viver aí. Eu acho que isso foi os pontos positivos. Adam, seguinte. Fala pra nós. Fala. Sobre permuta. O cara é o cara das permutas? Esse aí é roleiro, filho. Roleiro. É o cara do rolo, campeão das permutas. Do rolo. Aí sim, hein? Cara, eu entendo que assim, né? A permuta, ela gera de uma necessidade ou de um desejo, né? Até dei um treinamento sobre isso. E eu falei que primeiro vem a necessidade. Por exemplo, o casal que comprou um apartamento na planta e agora, por exemplo, nasceu o filho. Ah, mas tá beleza. Né? Aí, de repente, a mãe tá doente. A mãe vai ter que morar com você. O apartamento não vai atender mais você e a sua família. Então, essa é a necessidade, né, que gerou ali. Então, ele vai procurar ali uma casa maior para trocar o apartamento. E daí vem o desejo, né? E o que eu falei para eles, o desejo também é um grande gerador de permuta, porque o cara começou a ganhar mais na firma, o cara mora num apartamentinho, subiu de cargo, o cara fala, não agora eu quero mudar, por exemplo, pro Horto ali, vou dar meu apartamento aqui que falta 100 mil pra quitar, mas eu tenho 40 mil de FGTS, vai faltar só 60, eu financio os 560 da casa mais a quitação. Então, o desejo. E aí entra esses fatores que o cara vai começar, né, a procurar, né? Ah, mas o que é o desejo? Ah, eu quero ter uma piscina, quero ter isso, quero ter aquilo. E entra a necessidade. O cara agora, uma casa de 2 dormitórios, não adianta levar ele no Horto pra uma casa de 2 dormitórios, não vai resolver o problema dele. Eu vou ter que levar ele numa de 3 dormitórios. E a permuta, sim. Eu acho que o que faz a permuta acontecer, né? Aí já falando de negociação, eu acho que o que faz a permuta acontecer é o quê? É você mostrar os benefícios que aquela permuta vai trazer para cada um. E no caso, normalmente, de quem tem o imóvel de maior valor, é você mostrar para ele a liquidez que ele consegue ter executando aquela permuta. Certo. Porque o cara de menor valor, ele vai ter que fazer a volta ali pro maior valor para ele entender, né, para atender aquilo que ele procura. Agora, o de maior valor, às vezes, né, ele fala para você, cara, mas para mim, 50% do valor, eu queria reinvestir. Daí você tem que mostrar para ele o quê? O seu imóvel tá quanto tempo parado? Você já vai começar, você vai colocar os pontos ali que tá travando a negociação. Na realidade, você vai ter que se tornar, a permuta é onde você mais tem que ser um quebrador de objeção. Você tem que quebrar as objeções que o cara vai criar e mostrar para ele as vantagens que ele vai ter. Seu imóvel tá 1 ano parado, certo? Se esse 1 ano, esse dinheiro da metade do valor tivesse investido, por exemplo, quanto você já teria ganhado? Então. Pelo contrário, você está pagando condomínio, você está pagando IPTU, você está pagando a manutenção do imóvel e você não conseguiu chegar a lugar nenhum. Entendeu? Quando você mostra tudo isso, cara, a permuta ela acontece naturalmente. É natural, né? Natural. Graças a Deus aí, as permutas que eu pego, eu consigo realizar. Só que assim, na hora que você vai buscar o imóvel para realização da permuta, não adianta você entrar lá no nosso CRM, lá, por exemplo, aceito permuta por menor valor. Aí você liga lá para 50. Cara, ligue para 10. Entenda os 10. Você tá com uma permuta, quando você vai ver, você tá com 3, 4. Porque você entendeu os outros 10 que você ligou para procurar. Entendeu? Então você gera negócio, você gera permuta e gera, acho que o principal da permuta. Né? É o VGV. Que você ganha dos dois lados, né? Isso é muito bom, né? Eu gosto de fazer bastante permuta. Eu gosto não, assim, ó. A permuta que eu acho mais fácil de fazer é das casas dos consultores que ainda tá em construção. Até dar uma dica pra quem estiver assistindo ou até mesmo pra vocês. Eu acertei bastante permuta ultimamente também. Um exemplo, esse apartamento ele vale preço de venda mesmo 200 mil. E você tem uma casa que você tá construindo. O apartamento é dele. Eu não vou conseguir pegar por 200 mil, porque eu vou transferir pro meu nome, eu vou pagar corretagem na venda, vou ter lucro imobiliário, enfim, vou ter despesas. Não vale a pena o esforço pra mim, como construtor falando, né? Então vou ter que pegar abaixo. Só que ele não vai querer também dar muito abaixo. Aí fica aquela briga lá que você tem que ter todos os argumentos que você falou. Cara, eu acertei umas 5 permutas já esse ano desse jeito.
ó, o seu imóvel vai entrar, o seu imóvel que é 200 mil, vai entrar por 130, 140. Só que a casa fica pronta em 6 meses. Você tem esse prazo aí pra você vender. Se você vender, você só deve 140 pra ele. Se você não vender, entra por 140. Só que daí você deixa o cara, além dele morar no imóvel porque o outro imóvel não tá pronto, você deixa o cara com a sensação do que realmente pode acontecer, que aconteceu várias vezes, dele mesmo conseguir vender, etc e tal. E a gente, como imobiliária também, a gente fala, a gente também vai trabalhar no preço cheio, nananana. Resumindo, eu consegui encaixar bastante, assim, cara, de cliente que eu não tava conseguindo quebrar a objeção de valor perante o que o proprietário queria pagar no imóvel dele. A gente conseguiu vender com essa intenção de, se você não vender, eu pego por tanto. Mas você tem a chance de Tem a chance de vender. Mas é que tá aí, Deu o certo. X da questão, né? Você tirou o problema que ele transferiu pra você de querer aumentar o valor e jogou a bola pra ele. Isso, Entendeu? Você tirou o problema da sua mão. Você deixou o problema com ele. Se ele vender, ok. Se ele não vender, isso. tudo O bem. Tá negócio tudo tá certo certo. também. O Ele vai ter negócio a já tá casa. feito. Teve um que a gente pegou... Agora, se você fica com aquilo ali, não, porque eu vou vender o seu apartamento, porque ele Não, vale os 200. não, Você não, nunca não. vai... Você vai continuar patinando, não vai vender o imóvel dele naquele período, porque você sabe que tá, às vezes, até acima do valor, ou Sim. que não, realmente não vale aquele valor. Sim. E você tomou o problema pra você. Com certeza, não vale a Então, pena. você tem que deixar o problema dele. Ele quer aquele valor. Aquele Com imóvel certeza. não vale aquele Não valor. vale. O problema, então, é do proprietário, não é um problema seu. A maioria, além de não valer, o cara não entende que no usado, cara, geralmente tá um pouco abaixo. Mas na planta tá 180, 190. Mas ninguém vai pagar isso no usado, irmão. Não vai pagar, o imóvel já tem depreciação agora. Ele já... Mas enfim, deu super certo. Queria deixar essa dica pra vocês. A gente já conseguiu fazer Uma bastante perguntinha pergunta pra desse ela aí. jeito. Pra ela? Vamos lá. Como é trabalhar em equipe? Sendo que numa equipe tem várias pessoas diferentes. Como que você acha isso? Eu não tenho problema com trabalhar em equipe, né? Eu me dou bem com todo mundo. Às vezes, por mais que eu não tenha uma afinidade 100% com aquela pessoa, eu sou a mesma Aline com todo mundo. Então, eu não tenho esse problema de tipo, eu não me dou bem com um, eu posso não gostar de você, mas isso não vai me impedir de trabalhar com você, porque eu separo o Aline pessoa e o Aline profissional, entendeu? Do mesmo jeito que eu faço em casa. Aline, você não vai pra imobiliária. Você flui mais dentro da sua casa do que na imobiliária? Não, se você for pra imobiliária, não. Eu, Aline, eu consigo separar. Meus filhos sabem, se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Ninguém vai me interromper naquele momento. Pode gritar, pode chorar, pode precisar almoçar. Eu tenho meu horário de trabalho, eu já sei que daquele horário até aquele horário eu sou corretora. Eu não sou mãe, eu não sou tia, eu não sou vó. Eu tenho meu horário. Então, assim, você tem que saber estruturar o seu perfil, tanto em casa quanto com o pessoal. Você tem que saber separar, entendeu? Não adianta eu gostar ou não gostar de alguém. Eu tenho que ser a mesma Aline com todo mundo e tratar bem todo mundo. Eu tenho dificuldade de separar as coisas. Eu já não tenho, eu consigo. Você tem facilidade? Cara, eu, conforme os anos foram passando, eu consegui me adaptar a isso. Mas eu era um cara que trabalhava pra caramba. De uns 3 anos pra cá, eu consigo ter o momento de trabalhar, o momento de... Eu tenho um botão que eu desligo. Consigo desligar. Os meus filhos sabem muito bem disso. O Ara tá lá pra explicar, eu não. Eu desligo, eu sou ali, eu tô ali, e eu não vou me preocupar com o que tá acontecendo lá embaixo, não. Eu tô lá trabalhando e é aquilo ali. Mas assim, isso depende muito de você, porque não adianta você falar, não, eu não vou na imobiliária, eu vou trabalhar em casa. Mas aí você tá lavando roupa, você tá cuidando do cachorro, você tá chacoalhando o fio que não para de chorar. Entendeu? Então, você tem que focar. É o seu emprego. Você está trabalhando para você. Se você não souber dividir, nunca vai dar certo. Então, por isso que tem muita gente que flui melhor dentro da imobiliária. Por quê? Porque daí ela desligou da casa. Se você não tem esse plug de desligar enquanto você está em casa, nunca vai dar certo trabalhar em casa. Em casa é mais difícil, principalmente pra mulher, né? Eu acho que pra mulher é mais difícil. Porque a mulher... Na realidade, tem que ter também uma educação, né? Isso daí é educação de gerenciar o seu tempo, né? Mas pouca gente tem. É o que a gente tem. É aquele negócio de você saber administrar ele, né? Falar assim, olha, na segunda-feira, por exemplo, eu vou fazer captação. Na terça eu vou fazer isso. Na quarta, aquilo. Entendeu? É você gerenciar o seu tempo. E dentro de casa, você entender que, ó, eu tô trabalhando em home office. A questão é aquela assim. É por isso que eu não gosto de falar assim, a gente trabalha... eu trabalho pra mim mesmo. Você tem que entender que você tá investindo em você mesmo. Você tá empreendendo pra você mesmo. Porque a pessoa que é o CLT, ela tem o horário dela de trabalho. Então, a gente tem que entender assim, poxa, mas as pessoas que já trabalharam em CLT não tinham horário para bater o cartão para entrar, horário para bater o cartão para sair. Como corretor, mas eu não tenho horário? Não, mas pense dessa forma. Você vai ver como a performance sua vai melhorar para tudo.
Cara, das 8 às 6 da tarde, eu tô desligado pro restante. Tô como corretor 100% ali. Por quê? Porque eu trabalhava dessa forma. Isso é uma dica pra quem tá vindo agora pro mercado imobiliário, né? Pra gente que já tem um tempinho a mais, é igual eu falei, pra mim não existe sábado, não existe domingo. Almoço de domingo com a família é raro, né? Porque a gente atende muito cliente de São Paulo, então normalmente é o dia que o cara tem, é o melhor dia pro cliente, entendeu? Então você atende o cara no domingo, não tem problema, você almoça 4 horas da tarde. Cara, né? Eu vou falar um negócio pra vocês. Quando eu era corretor, eu amava atender de domingo. Mano, eu saí assim, ó, de casa hoje. Mano, eu saí de casa assim, ó. Caramba, eu vou vender hoje, velho. Porque era batata, velho. O cara vinha de domingo, o cara vinha pra comprar, velho. O cara vem pra comprar. O cara vem não vai pra sair de comprar. São Paulo A pessoa não vai domingão, sair. pegar 80, 100 quilômetros de Mas se eu falar estrada pra você que toa, cara. eu tenho um pensamento nesse sentido mais além ainda, que até o cara que vai te mandar mensagem hoje, ele também quer Não, comprar. sim. Sim. Pensa num cara que acredita no lead aí. Nossa, eu fico puto, eu vejo a galera o tempo todo reclamando, aí o lead tá ruim, isso, aquilo e tal. Puto, o lead é bom, irmão. Eu sei que não tá fazendo a filtragem direito. Cara, o cara te mandou mensagem, aí Porque tem interesse. se a pessoa Compra do cara. tá procurando alguma coisa, se ela tá ali Mano, na o cara internet quer buscando, é comprar, porque ele mano. quer comprar. Às vezes o cara Ele não vai pode ter não condição, entender que ali o cara vai naquele momento ter... ele não pode, exato. né? Tempo de compra. Mas ele vai comprar. O cara quer comprar. Ele irmão. quer. Ó, vou dar o exemplo que Quer você comprar. deu quando você Todo foi mundo ser compra. o lead dela. Eu comecei agora. É. Cara, às vezes o cara tá no início do funil, ali no início da jornada Pra de você ver a compra. magia. Desculpa te cortar, pra você ver a magia do... Por que ela sabe essa informação? Porque ela perguntou. Exato. Eu não vou simplesmente, por livre e espontânea vontade, vou chegar pra você e falar assim, ó, eu tô procurando agora, eu ganho 5 mil, eu tenho isso. Não. Não. Eu respondi só o que ela me Só me perguntou. Mas o corretor não quer perguntar. Então, mas também é tem igual na essa... visita. Por que Vamos tem cliente que visita, tem corretor que visita? Eu comentava muito com o Lucas, a gente tinha um corretor que ele visitava 6, 7 vezes com o mesmo cliente. Muito Com o mesmo, Muito tempo. né? Mas Não por tá quê? entendendo o que o cliente pergunta, Não, né? não é. O Muito cara é o perguntar, cara. Meu, perguntar não arranca pedaço, cara. Não, Entendeu? tem que perguntar. Pergunta. Se você perguntar, você vai diminuir aquelas 7 visitas pra que você diminua pra 3. Você já baixou dos 50%. Tá louco. Entendeu? Bom pra caramba. Mas se você começar a perguntar, não pode ter preguiça e medo de perguntar, cara. É o que você falou. Você acha que eu vou chegar pra você e falar assim, cara, eu ganho Não. 5 conto, eu Mas sou é um casado. perguntar que eu acho que tem que ser muito natural. Porque tem muito Tem, corretor uma conversa também gostosa. que Sim. peca. Que, tipo, manda uma lista ali como se ele estivesse te Não, contratando. para, pelo amor de E Deus. tem. É ridículo. Tem que Não, ser uma conversa. Ah, tem que ter rapport com o cliente? Tem que ter rapport com o cliente, sim. Só que precisa ser natural. Eu Sim. precisei mandar uma lista pra você do que você precisa me responder? Você não me respondeu naturalmente, só a gente conversando aqui? Não, E tem o mercado cliente que é tá aquele complicado. vendedor de sapato. Tem corretor que é vendedor de sapato, que ele vai seguindo você ali, fazendo 1 milhão de perguntas. Você fala assim, eu não vou nem falar mais com esse corretor. Verdade. Quem que gosta de entrar numa loja de sapato e ter aquele vendedor na horrível. sua costa? Ninguém gosta. Você passa na porta, o cara já fala assim, que posso te ajudar? Você nem entrou, você nem quer aqui conversar. é na porta. É na O porta, corretor você não entra pode pra ser loja. assim. Os Tem que ser natural, tem que ter a conversa, tem que sim. Só que assim, tem cliente que vai sentar e vai conversar com você em 10 minutos, ele vai contar até do cachorro dele que tá com cria. Agora tem cliente que você sabe que é fechado e que não vai abrir tudo Sim. que você precisa. Mas nem por isso você vai turbinar ele lá de 1 milhão de Pelo perguntas amor que de o cara Deus. vai embora. Vai espanar. Os corretores entram em contato com vocês também, assim, outros corretores de lançamento e tal, como se você fosse um lead de compra? Não acontece com vocês? Acontece, normal. Comigo acontece porque eu me inscrevo em todos os anúncios que eu vejo de venda. Todos. Eu me inscrevo em todos. Eles Ó. entram perguntando informação do imóvel, aí dá uns Vou dar uma dica pra uns vocês 10 minutos aí. eles falam. Eles falam assim, Se inscreve nos anúncios, cara. Se inscreve pra você ver como a galera tá trampando. Você pega coisa boa e você pega pega coisa que coisa também ruim é também. boa, que é o caso do ruim é bom, porque daí você vê um jeito de não fazer. Essa semana uma corretora entrou em contato comigo. Cara, eu não lembro agora qual projeto que é. Não sei se é o Vila dos Ingleses lá, aquele que tem uns apartamentos altos lá. Parque dos ingleses? Parque dos Ingleses, eu acho É. que era de lá. Cara, ela entrou em contato comigo, dela foi uma abordagem legal, falou meu nome e tal, porque você vê que a mensagem é colada quando não fala nem o nome, né? Olá, não sei o que e tal. Não, olá, William, tal, não sei o que, tô com um lançamento novo e tal. E eu respondo todos. Eu não falo sou o corretor nem nada, não, eu respondo normal. Porque se for interessante, eu também sou comprador. Eu invisto, Sim. cara. Se você mostrar que o produto é bom, eu vou comprar. Sim. Vou comprar. Cara, eu respondi pra ela. Daí ela falou bem assim, eu respondi já perguntando, qual a tabela de investidor? Pra ver se era bom, né? Falei, qual que é a tabela de investidor? Cara, ela me mandou um book, umas 40 fotos e um Puta texto desse que tamanho do pariu. lazer e não respondeu minha pergunta. Aí eu não falei mais nada, Aí no sábado ela, William, não sei o que, vamos vir aqui conhecer, Eu só respondi a minha pergunta. Falei, qual tabela do investidor? Ela falou, vou ver com a minha gerente, Você respondo e refez a tal. pergunta pra ela, Eu né? respondi em cima, sabe? Quando você Sim, clica em responder, Sim.
Eu respondi e tal lá, né? Refazendo a pergunta, vou ver que a minha gerente não mandou mais nada. Então, uma dica pro corretor de imóveis. Cara, responde o que a pessoa perguntar, mano. Não precisa mais do que aquilo, entendeu? Só Se a pessoa responde, cara, é verdade. Só responde aquilo que eu te O perguntei. cliente chega e fala assim, ó, qual o valor? Não, porque a casa é 3 dormitórios, não sei o que, agregando o valor. Verdade. Beleza, irmão. Qual o valor? Você pode falar um pouquinho a mais se você quiser, mas não deixa de responder minha Tem que pergunta. Eu posso Galera, não descrever a faz casinha, isso, mas no cara. final O tem que que tem que falar o tomar valor. muito cuidado no você falar isso um pouquinho a mais é você gerar Oferta oferta onde não há tem demanda, né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, tenta ser objetivo ali, pelo menos nesse primeiro atendimento, porque no tete-a-tete ali, né? Em loco é diferente, né? Você vai gerar um relacionamento, você vai ter uma conversa mais aberta, tudo. É igual o cliente que a gente fechou agora. E na visita, eu fui fazendo perguntas, né? Ao decorrer de cada imóvel, a gente visitou 5 imóveis. No último imóvel eu tinha todas as informações. Todas. E a hora que o rapaz falou assim, como que a gente faz? Em nenhum momento eu perguntei pra ele valor, renda, não perguntei nada. Por quê? Porque daí entra muito aquela questão da pesquisa. Eu pesquisei o Instagram, eu pesquisei o Facebook, olhei fotos do WhatsApp, olhei os stories durante a semana, que é uma visita que eu tive 10 dias de preparação pra ela. A pessoa me ligou, agendou a visita, esse que veio do TikTok, 10 dias. Então assim, eu pesquisei tudo isso, né? E aí o que acontece? Ela me mandava, aí você gera um relacionamento, que o que aconteceu? Ela começou a me mandar alguns imóveis que ela se interessou de outras imobiliárias, né? Por quê? E depois eu falei pra ela, eu falei assim, vou dar uma olhada. Aí eu mandava, se eu não tinha no meu Instagram, eu mandava pro Lucas e falava assim, a gente tem esse? Tem, tá aqui. Tem esse, tem, tá aqui. E no final das contas, ela fez lá 15 imóveis e a gente visitou 5. Entendeu? E já saímos de lá com praticamente a proposta feita, precisava acertar valores. Legal. Né? Só que no último imóvel, a hora que ele falou isso pra mim, como que a gente faz? Eu falei pra ele, então agora você me permite, ô Rodrigo? Eu falei, cara, agora eu vou ter que entrar no meu lado vendedor agora. Ele falou, não, é esse lado agora que eu vou precisar. Então assim, não adianta você ser incisivo, porque você pode ofender até, dependendo da maneira que você pergunta. Só que você vai ter um momento certo pra você encaixar cada pergunta que você vai. É o que você falou. Não adianta mandar um textão pro cara e falar, cara, não adianta, isso. Pelo amor de Deus, Não, cara. você vai ter que pegar e você vai ir, cara. Flui naturalmente, cara. Aí eu fiquei pensando, né? Essa corretora, um exemplo. Essa corretora, esse corretor, não importa quem seja. Aí vai chegar pro gerente e falar, pô, só lead ruim. Você me deu uma lista de 10, a galera não responde, porque eu parei de responder. Lógico, eu recebi 40 fotos que eu não pedi, eu nem respondi mais. E não é lead ruim, cara. Modéstia à parte, eu compro mesmo, mano. Tudo que vir me vender, se for bom, parça, eu compro, mas tem que me mostrar. Até o que não tá precisando, né? Até sapato que não precisa. Pior que ultimamente tô fazendo isso. Tô comprando até o que eu não preciso, porque demonstrou ser uma boa oportunidade. Sim. Então, cara, o lead, ele é bom, cara. Todo lead é bom. Eu pelo menos, eu tenho o lado da autocrítica dentro de mim muito grande. Tudo que eu vejo que não dá certo, eu faço uma autocrítica comigo. Falo, não, fiz alguma coisa errada. Deixa eu olhar aqui, fiz alguma coisa errada. Por que esse cara não tá me respondendo? E se você for fazer isso, você vai identificar muitos erros em você, cara. Porque se o cara deixou o contato dele lá, ele quer comprar. Pelo menos é o que eu tenho pra mim. É o que eu falei, a gente fala, né? Às vezes tá no começo da jornada de compra ali, tá ali analisando opções, então às vezes ele vai, às vezes te dá um gelo. Ontem voltou um cliente pra mim de 2 anos atrás. Naquele momento ele não tinha como comprar, vou visitar com ele amanhã, entendeu? Hoje ele tem condições de comprar. Só que assim, é um cliente que lá no começo começou a me seguir nas redes sociais ali, e tudo que eu posto no WhatsApp, no status do WhatsApp, eu vejo que ele vê. Legal. E ontem, a hora que ele me chamou, eu vi uma casa, você postou esses dias e tal. Então assim, cara, é o que você falou. O lead ele pode não estar no seu melhor momento, mas aí vai depender muito. Ele vai depender da gente. E se ele não comprar, a avó vai comprar, a madrinha vai comprar, a tia vai comprar, sempre alguém vai comprar. Ele pode não comprar com você ali naquela hora, mas se você prestou um bom atendimento, se você escutou ele volta, nem que seja por uma indicação. Você vai finalizar uma venda. Teve uma venda que eu fiz, uma cliente, ela veio ver o imóvel comigo, gostou, tal, ela não era daqui, né? Ela era de Sergipe. Aí ela tinha acabado de chegar em Sorocaba, tava decidindo se ia ficar no aluguel ou comprar, decidiu que não ia comprar, que ela tem desejo de voltar pra Sergipe. Porém, ela gostou tanto do meu atendimento que ela indicou uma amiga, trabalhava na Romanel, já contei essa história várias vezes. Indicou uma amiga na Romanel, eu vendi. Ela, junto com essa amiga, né, que lá trabalha diversos meninos, acho que aqui de Sorocaba tem uns 50 funcionários. Indicou outra lá dentro, resumindo, se falasse de imóveis lá dentro, só existia um cara.
Eu fiz 8 vendas lá dentro e não vendi pra primeira pessoa que eu conheci, cara. Até hoje ela não comprou. Aconteceu isso comigo agora esses tempos Cara, atrás. Aí, ó. Com a Camila da É só Tami trabalhar Pastelaria. certo, cara. Eu vendi pra uma colega dela, da Tami, que trabalha na Tami Pastelaria. Pergunta você. Pronto pra ele. Aí eu vendi pra uma cliente e ela ficou tão feliz com a aquisição da colega que ela começou a indicar. Eu recebia mensagem todo dia, porque a Camila te indicou ali. Mas cara, eu recebi uns 5 ou 6 leads da Camila e eu não sabia nem quem era a Camila, porque não foi pra Camila que eu vendi. Eu vendi pra Evelyn, que trabalhava junto com a Camila. A Evelyn contou pra Camila como tinha sido o atendimento. A Camila virou minha fã sem nem mesmo me conhecer e me indicou pra um monte de gente. A Camila Pela ficou feliz Camila, da amiga, eu fiz né? 3 vendas e agora eu vendi um apartamento pra Camila também. Aí. é só trabalhar certo, cara. Entendeu? Não tem. Quer dizer, o segredo é esse. É duro, né, cara? É duro, É, né? É fogo, duro. Isso de primeiro momento, É ela o que eu abandonasse sempre- a primeira cliente que ela não conseguiu vender, ela E deixaria de fazer 4 vendas. E eu nem Não. sabia quem era a Camila, coitada. Ela me indicando pra todo mundo e eu nem conhecia a Camila. Um exemplo dentro disso, quanto cliente de eu tá atendendo o cara mostrar que tá com o nome sujo. E eu atender o cara a mesma coisa, irmão. Eu venho aqui, vamos tomar um café. Não muda nada. Pra mim não vai mudar nada. É o que você falou lá, eu ganhei 40 minutos. Por mais que eu não venda, eu ganhei, porque eu aprendi a quebrar objeções. Eu aprendi. Todo atendimento você tem um aprendizado novo, na E tem verdade. essa questão também. O cara gostou, não consegue agora, já Pode passa indicar pra pra um outra. monte Pra de outra. gente, cara. Putz, aquele corretor lá me atendeu mesmo sabendo que eu tô com o nome sujo, mas ele me Não, atendeu. e- Se você precisar comprar, vai lá Vai comprar lá com com ele. ele. O moleque é bom. E Muito às bom. vezes tem aquele Exatamente. detalhe, você mostrou pra ele que ele não tá conseguindo comprar hoje Mas vai devido à comprar amanhã? restrição. Sim. Mas às vezes o cara tem entrada, o cara tem renda, o cara tem Já tudo. é, Só que a hora que você puxa o CPF do cara e você fica, você fala assim, meu, não vou nem sair esse Não cara, vou nem eu responder. atender. Entendeu? E aí, por exemplo, só que você não pegou as outras informações. Aí o cara às vezes tá lá atrás de uma casa de 500 mil, o cara tem 150 pau de entrada, 50 de FGTS E e tem lá 10 mil de Sim. renda. E tem. Tem. E o Tem. cara tá com uma restrição, Só às tá- vezes lá, de 900 alguma conto. coisa. É, cara. Então, Às vezes Assim- a pessoa nem sabe que tem restrição. Quantos casos a gente Sim. pega, a pessoa não sabe nem que tem restrição no nome. Mas Verdade. você, corretor, pesquisou, já viu que tem restrição, não atende mais. Verdade. E a pessoa nem sabe que tem restrição. Pergunta Verdade. pro Adbala. fala aí. O Adam, nos momentos de lazer dele, diz ele que joga futebol, velho. Joga futebol? Diz ele. Vamos lá. Adam, como é para você conciliar trabalho tão intenso com a família? Cara, pra mim, assim, é bem tranquilo, porque eu, igual eu falei, eu não separo em questão de horário o meu pessoal e o meu profissional. A hora que eu tô corretor, eu tô corretor. A hora que eu tô família, eu tô corretor da mesma forma, né? Então, eu sou corretor 24 horas por dia. Eu tô no mercado, na fila ali, escutei alguma coisa, não, se precisar de imóvel, me procura que eu vou ter o prazer em atender você. Eu adoro fazer isso. Falar com quem nem tá Não, falando comigo. exato. Nem Sou tá corretor de imóveis. mas você trabalha na onde, entendeu? E isso acontece. E eu tô em atendimento com um cliente que veio da fila da padaria. Da fila da padaria ali, o cara falando que tava atrás de uma casa, eu falei, eu sou corretor. Ele falou, você tem imóvel aqui na região do Éden? Tenho, entendeu? Então, assim, em conciliar, assim, eu procuro todo o tempo livre que eu tenho, que eu tô na minha casa, dar atendimento pra minha família, né? Porque eu tenho 3 filhos, né? Tenho 2 pré-adolescentes ali, um de 15 e o outro de 13. E tenho o meu bebezão de 6 anos, vai fazer agora na sexta-feira, dia 21, né? Então, o tempo que eu tô em casa, eu tento o máximo dar atenção pra eles. Eu acho que isso é você dividir o seu tempo. E querendo ou não, eu acho que, vamos dizer assim, né? Eu tinha um pensamento muito na questão de que a gente acha que só o financeiro é você cuidar da sua família, né? Muita gente compra os filhos, né? Ele compra ali o carinho dos filhos e não é isso. Eu tento não fazer isso. Claro, o filho ele quer um brinquedo, se você tem a condição financeira, você dá. Mas eu acho que você levantar de manhã, a hora que ele acorda, você dá um abraço nele e falar bom dia, tal, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que o meu tempo ele é mesclado dessa forma. O tempo que eu tenho livre eu atendo, só que igual ao sábado. Sábado tinha uma festa pra ir, falei com a Ayla, falei com o Lucas, falei, não marque visita nenhuma pra mim sábado, falei, porque sábado já tá agendado, sábado é da minha família. Então,
Acho que tem momentos que você tem que... De quantos sábados? Uns bastante. Eu penso que se você entender a diferença de necessidade e urgência ali, você vai conseguir levar bem, né? Porque a vida é feita de fases, então, nesse momento, falando de eu especificamente, nesse momento tô numa fase que o trabalho é uma prioridade. Sim. Porém, minha mãe ficou doente. Pô, é minha urgência. Larga tudo, vou lá. Aí a prioridade só mudou. Ali e tal. Naquele momento a sua prioridade mudou. Tô com o cabelo um pouco grande, mas eu tenho cliente pra atender. Então eu não vou cortar o cabelo, vou dar um jeito. Mas o meu cabeleireiro só tem horário semana que vem. Que eu fico louco da vida quando vejo os caras que falta de reunião, coisa importante, porque meu cabeleireiro só tinha esse dia. Não sei o que, só tinha esse dia. Então, beleza, pra você isso é a sua maior prioridade, entendeu? Eu acho que se a gente conseguir entender as prioridades da vida na fase que você se encontra, porque não vai ser a vida inteira assim, né? Sim. Vai ter uma fase que você vai estar mais cuidando da saúde, mais cuidando da família. A vida é feita de fases, na verdade. Mas pra gente que acabou de começar na profissão, né? Porque o mais velho, eu acho que é o Lucas, que tem 5 anos. Quanto tempo você tem? Eu vou fazer 6 agora. Vai fazer 6 anos. Cara, 6 anos numa profissão não é tudo moleque ainda, entendeu? A realidade, falar a verdade, tá plantando ainda, né? Vai começar a colher os frutos ainda. Se não focar no profissional, dificilmente vai conseguir chegar onde quer chegar. Sim. Né? Então, a vida é feita de fases, né? Vamos lá. Quem quer responder aí, ó? Escolha entre vocês, ó. Ih, eu apertei antes aqui, daí não dá, né? Calma aí. Eu não sei ler. Ó, eu vou ler antes, então. Calma aí, deixa eu jogar um pouquinho pra cima aí. Como converter cliente aprovado que não assinou? Como que a gente faz pra converter aquele cara que tá no 90% já da linha de chegada? Você teve uma... assim, né? O cara tá aprovado, contrato pronto, não, o cara não quer assinar. Minuta pronta. Como que faz pra converter pode esses responder caras? aí. Pode responder, o seu caso aí foi o mais recente. Então, aqui na realidade a cliente, mandei pra ela a minuta, ela aprovou a minuta, subimos o contrato, né? E passou 10 dias, a cliente não assinava de jeito nenhum. Aí o que eu uso? Cliente de São Paulo, né? E daí eu liguei pra ela e entendi que ela tava na questão da família, ela queria a aprovação da mãe pra vir embora pra cá, né? O marido, por ele, já teria assinado, já teria mudado. Aí o que eu usei? Eu usei da questão de valores, né? Ela falou assim, tem meu FGTS que eu vou dar. Então é uma frase que ela falou e a gente usou pra reverter. Sim. A hora que ela falou do FGTS, que ela ia dar 45 mil de FGTS, aí eu entrei na questão de liquidez, que é o que eu falei da permuta anteriormente, né? O FGTS te dá 3% de resultado ao ano. O imóvel valoriza quanto dentro de um ano? Falei pra ela, você não quer mudar pra Sorocaba agora? Vamos fazer o seguinte, você compra o imóvel, no mesmo dia que você pegar a chave, eu coloco a placa de aluga-se lá. Você paga a parcela do seu imóvel com aluguel. Então eu usei do FGTS, do rendimento, mostrei pra ela em números, deu 5 minutos, ela falou assim, a gente acabou de assinar o contrato. Então eu mostrei pra ela o quê? Que o medo dela tava sendo o quê? Na realidade o FGTS que ela ia tá dando de entrada. Os 45 mil ali, né? Só que a hora que eu mostrei pra ela que dentro de um ano o FGTS ia render só 3%. E o imóvel dela até final do ano ia valorizar uns 30, 35 mil. Só que isso, gente, não é falar da boca pra fora. É um estudo de mercado que eu fiz antes de ligar pra ela. Eu vi as últimas avaliações que teve nos imóveis daquele perfil, daquela metragem, daquela localização. Cara, nesse bairro, só pra você ter uma ideia, nesse bairro aí que ele vendeu, em dezembro a gente vendeu uma casa na mesma rua por 180 mil. 180 mil, certo? Do mesmo construtor, essa mesma casa ela comprou por 210. Entendeu? Então... E em questão de avaliação é o que eu disse. 2 casinhas germinadas, eu vendi as 2. Sim. Eu vendi uma numa semana, né? E vendi essa que ela segurou 10 dias. Só que nesses 10 dias fez engenharia. E nessa engenharia de 210 mil que eu vendi, foi avaliada em 220. E a dela, quando foi avaliar, já foi avaliada em 235. Questão de 30 dias de uma avaliação para outra, né? Então, assim, realmente o que eu falei, o estudo, ou seja, primeiro, foi o que eu disse para ela, você já pagou 210, já avaliou em 235, eu falei, você lembra que eu te disse quando você foi assinar? Ou seja, seu imóvel já valorizou 25 mil pro banco em questão de 15 dias. Então, acho que é isso, né? Para converter, a gente vai ter que entender o porquê. Cara, é a dor. O que tá fazendo é o medo, a dor do cliente que tá fazendo ele não assinar. Você tem que sempre estar preparado para estar mostrando para ele o porquê que ele tem que tomar aquela decisão naquele momento. Igual o pessoal, geralmente o pessoal que não quer fechar, que tá ali em cima do muro, é o pessoal da locação. Ah, mas eu tô alugando, não vou comprar agora, vou continuar alugando.
A gente escuta isso muito. Ah, não, eu pago R$1.000 de locação, vou continuar alocando. Viu? O imóvel não é seu. E se você fizer aquela continha básica com o cliente ali, ah, não, mas eu pago menos com locação do que se eu comprar, porque eu vou comprar uma casa em 360 meses, em 420 meses, vai dar um valor absurdo. Quando você faz aquela conta pro cliente, que se ele paga um aluguel hoje de R$1.000, se ele pagar R$1.000 durante 50 anos, ele vai gastar quase 1 milhão. E se ele comprar um imóvel parcelado em 50 anos, ele gasta 600 mil, na hora o cliente fecha com você. Porque isso é uma conta que você está mostrando para ele que é a evolutiva dos R$1.000 dele. E ele, paguei 600 mil no imóvel? Paguei 600 mil, mas isso você pagou para você. Nos mesmos 50 anos, você pagou 1 milhão pro proprietário do imóvel que você mora. Não, com e tem certeza. gente que não faz essa conta, entendeu? Não, quando o cliente vem falar comigo, pra mim, William, quando ele vem falar comigo e faz a multiplicação, que pra mim é uma multiplicação besta, de 360 vezes tanto, eu falo pra ele, irmão, você não entende de Mas investimento. faça, daí você tem que converter. Você tem Não, que... já falo pro cara, irmão, você não entende, mano. E quanto esse imóvel vai valer daqui 30 anos? Eu falo pra ele, faz inverso, coloca 30 anos atrás. Coloca 30 anos de Coloca 30 anos atrás, vai, 30 anos atrás é quando? 93? Você não precisa... 93 era Mas quanto quando imóvel? você faz a Era conta 1.000 inversa. cruzeiro? Mas você não Mas precisa... quando você faz a conta inversa, mostrando quanto ele vai pagar numa casa que não é dele em 30 anos, ele já muda totalmente de opinião. Mas você não precisa ir muito nenhum. longe. Você pega, por exemplo, aí a questão, não é nem o assunto, mas é importante a questão de você ser especialista naquilo que você está atendendo. Porque, por exemplo, eu era uma pessoa que eu me considerava no bairro do Éden ali, por morar lá há 22 anos, como um especialista. Você falasse pra mim onde que tinha uma coxinha boa, eu sabia. Se falasse onde tinha um espetinho bom, eu sabia. Onde que era não sei quem, eu conhecia. Então, e a pessoa chegar e me questionar dessa forma, eu falo pra ela, viu, mas é muito simples. Você pega aqui o Jardim Natália, por exemplo, quando lançou o terreno ali, eu fui ver terreno lá pra comprar, você tinha terreno lá 70 mil. 72. São Francisco, irmão. O Terra Eu de São falo na minha Francisco. casa, gente. Eu moro no Quem Piazza que hoje. imaginava que o Terra de São Francisco ia ter casa de 1 milhão e 200 mil lá? 2018. 400 mil, as casinhas mobiliadas Exato. tinha lá. Quanto é um terreno hoje no Piazza de Roma, William? 150. Não tem, né? Pergunta Mas quanto você eu acha... paguei no meu Quanto? há 20 anos atrás. 1.000. 16 mil. 16. Aí, mano, eu já pensou 16 mil pra você comprar? Quanto dava pra comprar? Terreno de esquina, 216 metros. 16 mil reais. O que você compra hoje num terreno de 200? O problema, eu acho que maior é que o corretor ele tem que estar 250 mil, preparado, né? Né? O corretor ele vai ter que estar preparado para cada tipo de objeção que vai vir. Com certeza. Mas de verdade, o cara que questiona isso, corretor, pra mim você abriu margem pro cara, porque o cara não procura isso sozinho. Mas se o cara questionar, cara, dar risada junto com ele ali, quebrar o argumento que não faz sentido. Sim. A taxa de juros do banco no segmento imobiliário é muito baixo, cara, pro cara fazer essa conta. Tá menor que a nossa inflação, entendeu? Se eu tenho qualquer valor, 100 mil, 1 milhão, não importa. Se eu deixar render, no rendimento é maior do que o valor da parcela, então... Você vai pegar uma parcela aí, hoje no banco privado, que você pega a 12, que é a mais alta que tá nos bancos. A Selic tá 13,75, né? Eu ia falar 3,3, eu ia falar, eu tinha visto 3,375. Tá 3,75 ainda não. 3,25, 25, acho. Então, mas que seja 13, vamos colocar 13, você ainda vai ter 1% de margem de lucro ainda. Então, aí você pega uma casa pela Caixa, por exemplo, Tá você pega 3,75 você ainda. pega aí, então, 75 ainda. Tá. Quase então, 14. então você pega aí, por exemplo, uma taxa no SBPE da Caixa aí a 10, cara, você tá com 3% de margem de liquidez, entendeu? Então... Não faz sentido. Só que aí o cara tá preparado pra te responder a pergunta que o cara vai fazer, quebrar a objeção naquele momento. Só que eu também concordo com você. Se o cara chegou nesse ponto é porque você abriu... De alguma forma você abriu pra ele. Porque ele não cria na cabeça dele do nada. Não, deixa eu fazer a conta aqui. Mano, é muito barato os juros imobiliários no Brasil. Eu acho que é um juros barato, eu acho. Eu acho que é baixo. Eu falo pelo meu apartamento mesmo. Tipo assim, hoje, se eu pagar todos os juros dele, do financiamento, e eu vender ele, eu ainda coloquei 65 pau no bolso. Eu falo, mano, como que você consegue isso, Anil? Não tem. Pagando juros, tá? Lembrando que se você quitar, aí você já não tem isso. Mas enfim. Vamos lá, as perguntinhas de milhões, 4 isso, dicas? Duas de cada, 4 de cada, vocês que sabem. O que vocês acharem melhor. Vamos dar dica pra essa galera aí. O que vocês querem fazer? 2 de cada, 1 de cada? 2 de cada. Vamos, vai lá, 4 dicas pra galera vender. E deixa eu até vou filmar aqui, ó. Deixa eu jogar no corretor aqui. Você que é uma corretora 4 em 1, tá fazendo 4 vendas esse mês, nem acabou o mês, já tá quase, tá nas 4. Questão de detalhe aí, pá.
dá dica pra galera vender e vender muito, igual você? Acho que sempre você tem que entender realmente o que o cliente precisa para você ganhar tempo e não perder tempo com o cliente. Acho que essa é a primeira dica de tudo. Você sempre tem que entender o cliente. E a segunda dica é sempre seja você. Sabe? Atenda o cliente sempre sendo você. Não crie um personagem para atender o cliente. Seja sempre você. Legal. Concordo. E aqui o gestor de milhões, que faz 4 desde o primeiro mês. O cara entra na corretagem fazendo 4. E eu levo 6 meses pra fazer a primeira. Olha só. Mas foi, eu acho que o divisor de águas, acho que essas 4 vendas no primeiro mês foi o divisor de águas. Cara, eu acho que o entendimento, né? O entendimento e o posicionamento. A maneira com que você se posicionar no mercado de trabalho vai mostrar o tipo de corretor que você é e vai mostrar também, né, aonde você quer chegar, né? E o entendimento é aquilo. Eu procuro entender muito porque eu não perco tempo. O corretor tem que parar de pensar que uma ligação de 1 hora, um café de 40 minutos, ele tá perdendo tempo. Não, ele tá ganhando tempo para economizar lá na frente, né? Eu penso dessa forma, cara. Então eu acho que entendimento e posicionamento dentro do mercado. E se pudesse dar mais uma dica, aí eu falo, cara, se especialize no nicho de trabalho que você quer trabalhar. Eu acho que isso vai fazer a grande diferença. Quer abraçar tudo, né? Não adianta porque a gente trabalha em equipe. Então, por exemplo, se entra um lead pra mim que é no Piazza, eu sei que ela trabalha aquela região. Então, eu tenho um suporte. Se tem um lead que entra na Zona Sul, eu tenho um suporte. Entra na Zona Norte, você tem um suporte. Mas entrou no Éden, naquela região ali na onde eu atuava, entrou cliente ali pra mim, eu tava em casa. Mas por quê? Eu me especializei naquela região, né? Agora, no médio padrão, eu tava especializando nos condomínios daquela região, né? Até tava subindo um pouco já pro Verona, que já é considerado já como alto padrão, mas Campos do Conde ali, São Francisco, Imitis, né? Vale Azul ali, então era mais tranquilo. Mas então é o que eu falo, se especialize por quê? Porque não adianta de nada. Eu sou especialista na Zona Sul. Entra um cliente para você de alto padrão, de 3 milhões. Você tem um imóvel para mostrar pro cara que especialista que você vai perder o cara. Você vai só ancorar o cara, às vezes dentro daquele condomínio, aí o cara vai ligar para um verdadeiro especialista e o cara vai efetuar a venda. Acabou. O cara fala assim, cara, eu tenho 30 imóveis dentro desse condomínio. Cara. Uma dica aí pra nós, man. Uma dica de milhões? Opa. Seja curioso. Pra mim é essa. Uma das minhas maiores riquezas. A curiosidade, então, não matou o gato? Não matou. Na verdade, enriqueceu o gato. Ensinou o pulo do gato. Seja curioso, pergunta, busca. Porque sempre tem alguém que sabe, na verdade. Então, além de ser curioso, seja um curioso esperto de perguntar pra pessoa certa também, na verdade. Isso é verdade. Vamos falar do segmento imobiliário, né? Tem dúvida de financiamento? Cara, chega num correspondente. Na verdade, sim. Parte jurídica e tal, vendas tem que chegar no melhor vendedor, pô. Você vai perguntar pro outro cara que tá lascado? Eu vejo isso. O cara que não vende, eu né? vejo, cara. Às vezes eu vejo os lascados andando junto, eu falo, se enturma lá com o que tá voando, irmão. Se enturma com os que tá voando, não anda junto com outro lascado, não. Mas isso desde quando eu entrei lá onde eu trabalhava, cara, vixe. Eu falava pra ele, eu só ando com o corretor pica aqui. Eu não ando com os caras que não vendem. Era verdade ou não? Verdade. Mano, eu só andava com o corretor que vendia, velho. Só andava com os caras que vendiam pra caramba. A realidade já tem aquele ditado que diz, né? Diga com quem tu andas, eu direi quem tu és, né? E eu aprendi uma coisa, eu sempre quero andar com pessoas melhores que eu. Jamais pior. Sim. Entendeu? Porque você sempre vai ter algo pra aprender novo. Verdade. Cada dia você vai aprender alguma coisa diferente. Todo dia tem que aprender, todo dia tem que inovar. Qual a sua dica? A dica é o seguinte, tem muita gente que... acordou pra baixo, tá down. Só vou falar uma frase do nosso amigo Projota. Se a sua esperança morrer, fudeu. Ela é a última a morrer, você já não existe mais, irmão. Então assim, o negócio é o seguinte, tem que vir... Só foi profunda. Com os negócios... tem que vir com o negócio, ó, estralando. Essa foi muito bom. Foi profunda. Muito bom conhecer um pouco da história de vocês, poder compartilhar um pouco. Aprendi bastante. Reaprendi algumas coisas que eu acho que eu não lembrava. Foi muito bom. Desejo muito sucesso pra vocês. Que você venda muito. Que seja corretora de destaque por onde você passar. Que você cresça aí nessa área de gestão de pessoas. Que pra mim, o William é a melhor área que existe.
Eu com o Lucas até fez um podcast disso. Sim. Tem muita gente que não quer ser gestor porque acha que gestor não ganha dinheiro, é porque você conheceu o gestor frustrado. Porque bons gestores ganham Ganha mais muita grana. que bons Aí dentro corretores. desse podcast você fala, quando o cara faz 8, faz 10, não tem limite, Faz, eu cara, assisti. faz. É isso Aí, ó. mesmo. Faz, ó, a Eloá mesmo, a equipe dela lá fez, não lembro, acho que fez 20 mês passado. A equipe dela. Não, mas ela, no Estourou, começo do é. mês, ela fez o podcast, né? Uhum. Aí, beleza. Aí você saiu, que você tinha coisa pra resolver. E a gente ficou conversando, mano. Aí, assim, conversando aqui, conversando, falando, mano, essa menina vai derreter lá, velho. É, Só pelo que ela falou, eu falei, mano, ela vai derreter. tem que ir pra cima, tá certo. É. Eu acho que é muito Ela bacana. tava muito focada, assim, sabe, no objetivo que ela queria. E olha que engraçado, conseguiu, né? Derreteu, mano. E bora pra cima. Sempre mirar altos horizontes, né? Vamos encerrar? Pra encerrar, vamos falar dos patrocínios que a gente não falou? É, não Deixamos pro falamos, final. né? Então, ó, Vamos lá. conforme que tá aparecendo aqui, Mundo House Agente Imobiliários, que é esse time foda Time aqui, embaçado ó. aqui, ó. Cara embaçado, filho. Permuta com esse cara aqui, ó. Esquece. Quer um atendimento humano e não robotizado? É aqui, nóis, ó. ó. Ali, ó. Gestão, treinamento, ó, tá vendendo consultoria. Chama Opa. ele aqui, ó. Aqui É um brabo. por dois, né? Compra eu, vem o William junto. Vambora, vamos junto. Do Arcon Construtora Essa da daí, nossa família cara. aí. Ó, só tenho uma péssima notícia pra vocês. Tem terreno, man. Cara, se eu falar pra você, comprei um no Simos. e fiz- Ainda bem que ele comprou Ó, no Sims, fiz velho. um Ó. projeto top. Até fica pra vocês cadastrar, Fala vou te aí, mandar fala lá. aí. Casa sobradada, quando a casa é um pavimento só, o terreno é declive. Embaixo um gourmet com uma piscina. Então uma casa de 3 dormitórios, embaixo gourmet e piscina no Simos, pertinho do centro, ó. Esquece. Já era. Já vão vender na planta. Ó, casa em Sorocaba, que não apareceu ali, mas já vai aparecer. Mas, ó, o dia que tiver imóvel feio lá, cara, foi estagiário. Foi o estagiário Não foi que o postou. pessoal que postou, tá? É isso Só aí. imóvel bonito pra você. Limpo. Ó, os corretores vai com a vassoura lá, limpa antes. Cara, deixa você vai tudo falar pra você certo. que a gente vai Eu mesmo? tô ligado, A gente velho. foi naquela casa de salto lá que você indicou, É, tudo tudo suja, sujo. cara. Pegamos uma vassourona, o vô tava com Aí, nós, ó. né, vô? Varremos tudo pra fazer um vídeo bonito, cara. Tem que fazer um vídeo bonito, uma foto aí, ó. bonita. Falei. Não, Os cara- varremos mesmo, varremos a casa inteira. tava muito Qualidade. feio. Entrou no caso Sorocaba, gostou? WD Imóveis. Quantos corretores lá pra atender, man? Hoje a gente tem 60 e até o final do ano é 100. Essa é a meta. Então é isso aí, gente. Por último, mais importante, tem que seguir o nosso Com podcast certeza, lá, né, pô? corretor 4 em 1, cara, já tem gente dando feedback lá pra gente, que já tá conseguindo performar. Então, assim, em breve aí novidades. Fica ligado que a gente vai ajudar o máximo de corretor possível a fazer 4 vendas no mês, hein? Isso aí. E pra você que é um corretor que já fez 4 vendas, mas tem que ser recente, tá? Sem histórico Tá. antigo, coisa de 3 meses pra cá. A gente Manda um direct pra gente e venha participar do venha nosso participar, a podcast. gente quer escutar histórias. Cara, é possível. A profissão não é dos corretores que ficam 2, 3 meses sem vender. Pra mim, a corretagem que eu acredito é os caras que têm performance todo mês, recorrente. E assim, de 4 pra mais, né? Então bora pra cima? Bora pra cima, então. Suas redes sociais? Adam Silva, corretor de imóveis. Bem simples. Aí sim, hein? Suas Aline redes? Machado, corretora. Ine Machado, corretor. Eu sou o corretor William Duarte. E eu sou o Lucas Moreira, MH lá no Instagram. Segue a gente e até a próxima. Valeu! Valeu!